Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso tema vão ser os mitos e verdades sobre emagrecimento. E para falar mais sobre esse assunto, vocês pediram, então eu trago aqui com muita honra Santiago Paes, que é nutricionista, psicólogo e também bacharel, licenciado, mestre e PhD em educação física. Santiago tem pós-graduação em ciências do treinamento desportivo e também em atividade física na saúde e reabilitação cardíaca. É pesquisador, autor e coautor de cerca de 40 artigos científicos e também dos livros Bases Nutricionais do Treinamento de Hipertrofia e Personal Training Online, Como Prescrever Treinos à Distância, além de produzir um conteúdo sobre saúde de altíssima qualidade nas suas redes sociais, nas quais impacta milhares de pessoas. Santiago, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bom a gente ter primeiras vezes na vida. Eu tenho um lema na minha vida que é quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Uhum. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui pela primeira vez e exercendo o dom mais precioso da vida, que é utilizar o tempo da melhor maneira possível, né? Exato. Então, eu espero que a gente possa utilizá-lo de uma maneira muito satisfatória e espero que também quem esteja nos escutando seja beneficiado com o nosso bate-papo. Não tenho dúvida disso. Bom, Santiago, pegando emprestado um pouquinho do seu bordão, diria que respeitosamente eu discordo de muita coisa que está sendo dita hoje em dia na internet, nas redes sociais, né? Hoje em dia o problema não é mais falta de informação, e na verdade é o excesso dela, Isso aí, e muitas delas questionáveis. isso aí. Quando a gente fala sobre saúde, sobre emagrecimento, musculação, desempenho, metabolismo, parece que esse fenômeno até piora um pouco. Sim, E faz muito problema, é muito problema quando a gente pensa que alguma coisa pode não ter nenhuma ação na sua saúde, mas pode inclusive ser algo maléfico, te causar algum perfeito. dano. Por exemplo, quem aí de casa nunca viu um profissional de saúde falando que alguma coisa faz bem, e logo em sequência, quando rolou o feed, tinha outro profissional falando que aquilo ali tá te matando aos poucos. Realmente é difícil da gente saber o que é verdade e mentira, Uhum. e no fim das contas, quem fica nesse fogo cruzado é o pessoal de casa, que acaba perdendo porque não sabe em quem, nem mesmo em que acredita. Por isso que o objetivo hoje é justamente trazer um pouco de realidade porque a gente tem sobre emagrecimento, metabolismo e também ajudar o pessoal de casa a entender no que acreditar e também como conseguir identificar profissionais um pouquinho mais ali com talvez um ganho secundário em relação àquilo. E para começar, eu já queria falar sobre um tema que é bem caro pra gente aqui, que é a obesidade, né? A gente vive num ambiente obesogênico, a obesidade é hoje um dos principais problemas de saúde do mundo, É. e cada vez mais a gente vê uma discussão que é bem estranha, né? Quer dizer que a obesidade é uma escolha da pessoa. Ah. O que você pode falar especificamente em relação a esse ponto? Realmente, ser obeso é uma escolha? Esse é um ponto importante. Eu costumo dizer que na vida, quando a gente quer resolver um problema, a gente tem que definir ele. Então, se você não tem uma definição daquilo que você quer resolver, provavelmente você vai criar inúmeras justificativas para aquilo que muitas vezes talvez não conduzem ao caminho de fato que vai resolver esse problema. Então, se a gente for analisar na literatura, a obesidade, algumas pessoas acreditam que obesidade, a definição é excesso de tecido adiposo. Uhum. Na verdade, o excesso de tecido adiposo é uma consequência, e sim, ele está dentro da, das questões multifacetadas que conceituam a obesidade. Mas o grande fator atribuído à definição da obesidade se caracteriza no estado inflamatório de baixo grau crônico. Isso é o que caracteriza a obesidade até mesmo como uma doença. E, paralelamente, a gente tem um desequilíbrio metabolo-hormonal, né, do metabolismo e do hormônio, e sim o excesso de tecido adiposo. Diante disso e também diante da etiologia da obesidade, como também até mesmo na janela de programação, existem estudos que mostram que, a depender da maneira com que o próprio feto ele é gerado, você já consegue passar o que a gente chama de efeito transgeracional, até mesmo efeito epigenético, até mesmo durante a gestação, de agentes obesogênicos. Uma mãe, por exemplo, que vive num ambiente estressante, uma mãe que fuma, uma mãe que tende a ter hábitos alimentares inadequados, ela já tende a programar o metabolismo do indivíduo, inclusive durante a gestação. Isso é muito claro em modelo animal. Em modelo animal, a gente
consegue analisar muito isso, inclusive com, por exemplo, modelos de redução de ninhada, no qual você reduz o número de ratinhos, né? E esses ratinhos tendem a ser hiperalimentados. Uhum. Então, quando você tem ali no leite a leptina, que é um hormônio especialmente liberado pelo tecido adiposo, que tem, entre outros fatores, a sinalização de saciedade no hipotálamo, o excesso desse hormônio ele causa uma resistência à ação da leptina, uma hiperleptinemia. E diante disso, você já cria um agente que faz com que a criança, o feto, ele já esteja programado a ter um metabolismo ineficiente em função desse desequilíbrio hormonal. Perfeito. Inclusive, durante a infância, os estudos sugerem que a janela de programação da hiperplasia do tecido adiposo, ou seja, do excesso do tecido adiposo, é mantida ao longo da vida. Uma criança obesa tende a ter 80% de chance de se tornar um adulto obeso. Uhum. E aí, nesse ponto, se nós estamos falando de uma programação e de um excesso de tecido adiposo, você não tem uma escolha diante disso. Você já está com um agente que programa, de fato, o teu metabolismo e até mesmo os aspectos morfológicos a caminharem no excesso, tanto do tecido adiposo quanto também de um quadro, tanto pró-inflamatório, porque o principal tecido adiposo, o principal gatilho pró-inflamatório é o excesso de tecido adiposo. Inclusive, qualquer dieta que emagreça o indivíduo é considerada uma dieta anti-inflamatória, Uhum. porque você reduz o principal tecido pró-inflamatório que tem e, obviamente, você melhora a sinalização hormonal. Mas, voltando, então, quando a gente está falando de escolhas, não, a obesidade não é uma escolha, ela pode estar já inata, programada, e esse indivíduo que foi obeso na infância, ele já está com todo o metabolismo, então com todos os aspectos morfológicos. Morfologia é como é composto os componentes do tecido, né? Os Uhum. componentes corporais do nosso corpo. Então, ele já tem um excesso desse tecido, e esse tecido, ele não morre, né? É um tecido que só desinfla. Sim. Então, um indivíduo que na vida adulta, por mais que ele tenha hábitos alimentares saudáveis, mas um dia que ele erra a mão, ou talvez vai num rodízio, ou talvez vai no final de semana, e realmente, vamos colocar assim, entre aspas, enfia o pé na jaca, vamos colocar Uhum. assim, ele tende a ter uma capacidade absortiva, tanto intestinal, tá? Quanto também de preenchimento dessas inúmeras células adiposas que estão só desinsufladas. Uhum. Então, a capacidade de recuperação, reganho de peso desse indivíduo é muito maior do que o indivíduo eutrófico. E isso foi programado durante a infância. E aí, quando você tem uma análise que traz ainda um paradigma que o indivíduo acima do peso é um indivíduo relapso, preguiçoso, ou que tem uma escolha e é só ele querer, você está utilizando somente uma análise da ponta do iceberg. Exato. E aí você só contribui ainda mais, desculpa, você contribui ainda mais para o estigma do indivíduo e a vulnerabilidade até mesmo social, ou vulnerabilidade no qual esse indivíduo muitas vezes ele está tentando fazer o que ele consegue fazer, mas aos olhos da sociedade ele ainda traz consigo essa camada de paradigma do indivíduo que não está fazendo, é só ter responsabilidade, disciplina, foco. E muitas vezes você viver num ambiente no qual você a todo momento tem que explicar que você está se empenhando, ou talvez que você está lutando, é extremamente estressante. E o indivíduo que vive num ambiente estressante, num ambiente no qual todo momento ele precisa provar, especialmente para a sociedade, esse indivíduo tende a reduzir as forças. E quando a gente reduz as forças, quando a gente tem uma estafa mental, o nosso primeiro gatilho emocional, que nos foi ensinado de relaxamento, é a memória afetiva atribuída à alimentação. Isso só aumenta o looping de ciclo vicioso do indivíduo buscar subterfúgios para relaxar e tentar bloquear uma tensão gerada pelos pensamentos ou até mesmo para um ambiente no qual ele está exposto, vulnerável, ou até mesmo escutar algumas coisas que não condizem com o que ele está fazendo. É muito Perfeito. comum o indivíduo, até mesmo, como, agora eu falo como personal trainer, eles chegam para mim, indivíduos acima do peso, e falam: Santiago, será que a gente poderia começar a treinar em casa primeiro, para eu perder um pouquinho de peso, para eu chegar na academia com um shape um pouquinho mais apresentável, porque eu estou muito acima do peso
peso, e se eu for treinar na academia, todo mundo vai ficar olhando para mim, ou talvez eu vou ficar meio deslocado no meio de pessoas com uma silhueta, com uma musculosidade um pouco maior. Então, assim, cabe ao personal trainer conseguir enxergar e ter a sensibilidade que esse indivíduo ele precisa reformular o sistema de crenças dele, ou talvez o próprio profissional vai dizer: não tem problema não, a gente vai ajustar, e conforme você vai ressignificando isso, a gente pode ir para academia. No entanto, não vejo problema nenhum, porque eu vou estar com você Sim. e pode ficar despreocupado que a gente vai estar treinando, e fica despreocupado em relação talvez o que as outras pessoas vão dizer, ou até mesmo use isso para você já treinar uma condição no qual os seus pensamentos eles não determinam o seu caminho. Porque aí a gente usa, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental para a gente entender quais são os nossos pensamentos que geram emoções a partir talvez do nosso sistema de crença, ou a partir do ambiente que a gente foi condicionado a pensar, e obviamente qual é a ação reativa, na maioria das Hum. vezes, que eu aprendi a me defender, ou até mesmo encarar, né, as forças de enfrentamento daquele problema, ou fugir daquilo que muitas vezes foi gerado na minha vida, né? Então, muitas vezes o indivíduo que foi na infância passou fome, né? Muitas vezes Uhum. na vida adulta, quando ele melhorou o poder aquisitivo, hoje ele fala: nossa, eu vou para um rodízio de pizza, eu vou para um rodízio japonês, eu vou para um rodízio de carne e vou comer o máximo possível, porque eu não tive isso na infância. Uhum. Então a gente já começa a entender que muitas vezes a carga emocional atribuída à ausência de algo em que muitas vezes estava associado ao prazer, ela é potencializada na vida adulta, mas ela não tem um limiar satisfatório. Ela tem um limiar hedônico de busca de prazer enaltecida pelo prazer da comida, mas ancorada no fato de não ter isso na infância. Então, Perfeito. quando você analisa o histórico desse indivíduo, analisa quais são as dores que esse indivíduo traz, analisa qual foi o ambiente, como ele foi condicionado a pensar, você vai chegar para ele e vai procurar dentro do pensamento socrático a busca Uhum. dos porquês. Mas por que talvez eu acredito que eu não posso comer um doce? Ou talvez por que eu acredito que eu preciso lutar contra a vontade de doce 24 horas? Ninguém consegue ficar 24 horas, né, 16 horas, porque vamos Uhum. supor que ele dormiu 8 horas, né? Sim. Esse 24 horas já ninguém dorme, né? Mas ninguém consegue ficar 16 horas lutando contra os pensamentos. Ah, eu tô de dieta, não, não posso comer doce, não, eu tenho que lutar, eu tenho que ser forte. Cara, 16 horas você pensando nisso, você vai chegar um momento que você não consegue nem pensar e vai agir por recompensa, né? É a mesma coisa de pensar no ex-namorado, na ex-namorada, ai, não posso pensar nele, não posso pensar nele. Ninguém consegue bloquear um pensamento ou não pensar. O que a gente precisa é entender o porquê que esse pensamento vem e qual que é a emoção imediata que isso é gerado. E aí a gente começa por contingenciamento, né? A gente vai distanciando isso e, obviamente, ressignificando essa questão. Perfeito. E é bem interessante o que você falou, porque a gente já conversou algumas vezes sobre obesidade aqui. Talvez um dos principais avanços que a gente teve dentro da área, vou puxar para a área médica, mas Aham, também entro aí psicologia, todas as claro. áreas da saúde, é entender a obesidade como uma doença e uma doença crônica, Isso, não um estado em si. exato. E entender que essa doença ela vai causar alterações metabólicas na pessoa, fisiológicas, que, quando associadas a outros fatores, porque é uma origem multifatorial, não é apenas genética, não é apenas comportamental, Sim, vão fazer que o indivíduo, ao longo do tempo, tenha mais facilidade para ganhar peso. E, consequentemente, ao longo do tempo, ele tenha mais dificuldade para perder peso. E essa origem multifatorial é importante porque a gente pega, por exemplo, pessoas que tiveram essa programação, né, como você bem falou, tem uma, vamos dizer aqui, uma hereditariedade em relação à obesidade. Tem pessoas que têm genes associados à obesidade, a carga como epigenética FTO, também. e você coloca ela num ambiente mais protetor, um ambiente menos agressivo, vamos dizer Aham. assim, da parte da obesidade, e ela muitas vezes pode não desenvolver obesidade. Sim, Assim como você pega uma pessoa que não tem uma predisposição genética muito boa, e quando você bota ela num ambiente obesogênico, ela tende também a ganhar o peso. ambiente é soberano. O Exatamente. ambiente é É soberano. justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Qual o impacto que você vê do ambiente que a gente tem hoje, tanto com ultraprocessados, a Sim. própria indústria alimentícia, alimentos que são feitos para trazer muitas calorias, pouca saciedade, fazer a gente comer demais. Como é que isso impacta na vida da pessoa que, por exemplo, nem tem essa predisposição genética? Perfeito. Eu sou um cara que
traz muitas vezes quando eu aponto o dedo para alguém, eu sempre vejo 3 apontados para mim. E Hum. nós como profissionais de saúde, em que muitas vezes a gente não consegue levar informação de qualidade ou talvez uma informação baseada na ciência ou talvez que possa dar autonomia para as pessoas desenvolver aquilo que elas precisam desenvolver para enfrentar, os problemas relacionados a emagrecimento ou não, e gerando o que a gente chama de autoeficácia na literatura. A Uhum. autoeficácia é muito importante, tá? Porque o indivíduo ele começa a entender o porquê da doença dele, do distúrbio, e ele começa a gerenciar os próprios comportamentos. Hum. Isso é muito importante, é por isso que o conhecimento, e eu falo conhecimento liberta, o conhecimento é a base. Então, um profissional de saúde, até mesmo na anamnese, ele tem que fazer letramento em saúde. Ele tem que Uhum. tentar explicar para dona Maria, para o seu João, o que, que acontece. Mas vamos voltar. O que, que eu quero dizer com isso, quando a gente fala que o ambiente é soberano, ou então essas questões? É, o principal ponto que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: por mais que nós tenhamos um ambiente que favorece o consumo energético elevado por conta de um superávit calórico da alimentação e um baixo gasto calórico, eu costumo dizer o seguinte: existem camadas que podem justificar o porquê esse indivíduo está mais propenso a viver à base de um biscoito, a Hum. viver à base de salsicha, a viver à base de um miojo. Então, o componente socioeconômico, Perfeito. ele tem uma pertinência muito importante. E aí, num primeiro momento, antes de se pensar em qual é a dieta do indivíduo, o que a gente precisa trazer é se esse indivíduo entende o que é dieta. Por quê? Porque dieta, se nós formos analisar no passado, os nossos avós chamavam isso de regime. Eu Uhum. acredito até que existam pessoas Sim. ainda, né? Então eu lembro da minha mãe, né, que ela chegava e falava assim: olha, gente, eu tô de regime, hein? Então nada de comer biscoito na minha frente, nada de tomar não sei o que lá, né? E aí eu falei assim: regime, mas por quê? Porque no passado associava-se a um regime de restrição calórica. Uhum. E esse regime de restrição calórica, do ponto de vista de entendimento, já nos dá a ideia de que é uma clausura, de Uhum. que é algo que vai Uma trazer prisão. efeitos negativos, né? E aí, por que eu estou chamando a atenção? Porque se esse indivíduo não trazer a perspectiva que ele tem do fenômeno, provavelmente ele vai direcionar condutas enviesadas. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer? Primeira coisa, dona Maria ou seu João, o que que é dieta para você? A dieta é comer certinho para emagrecer, né? Tem que comer coisa saudável para emagrecer. Tá, beleza, mas vamos lá então. Vamos mudar. Arroz, feijão, carne, salada. É dieta? Não, aí não é, né? Arroz, feijão, carne, salada não é. A dieta é batata doce, brócolis, Uhum. tilápia. Não, arroz, feijão, carne, salada é dieta. Mas pode ser dieta? Lógico que pode. Nos melhores pratos do mundo, em se tratando de variabilidade, nutrição. Ah, mas isso eu já faço. Eu falei, aí que tá. Essa que é a questão. Você já faz o quanto? Ou talvez o quanto no final de semana é um Uhum. fator que desbalanceia tudo, ou talvez você consegue reparar, você beliscando, ou você consegue reparar muitas vezes na memória afetiva quando você chega em casa à noite, que é o principal horário que estraga a dieta, é 19, 20 horas. Uhum. Porque esse indivíduo chega cansado, ele não tem um sistema voluntário de inibição do mecanismo hedônico de recompensa. Chegou em casa, eu mereço. Ai, não dá nem vontade de fazer dieta, né? Não, eu quero alguma coisa rápida, eu quero relaxar. E é nesse ponto que há muitas vezes um excesso calórico Uhum. por conta de ultraprocessados, por conta também de alimentos que a literatura chama de comfort foods, de Sim. conforto. Então é o sanduíche, é uma coisa preparada rápida e que muitas vezes modula negativamente o outro dia e o ciclo alimentar das refeições ao longo da semana. Por quê? É muito comum um indivíduo chegar para você e falar assim: ai, de manhã eu não tenho fome, Santiago. Então não adianta fazer nada porque eu não como de manhã. Mas peraí, você não come de manhã porque à noite você chegou e comeu algo mais palatável, mais prazeroso, com 800 quilocalorias, como é quase de um sanduíche com fritas, não, um Uhum. hambúrguer com fritas. Ai, pode ser isso. Lógico, aquele negócio tá ruminando ainda no seu trato gastrointestinal, você acorda sem fome. Você Uhum. acorda sem fome. Aí esse indivíduo posterga isso, aí 10 horas bate aquela fome, que era para já estar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Esse indivíduo aí come um biscoitinho de nata, uma coisinha assim, um café preto, só para segurar um pouquinho no almoço. Uhum. E às vezes nem segura, ou então só vai comer 2 horas, e aí começa.
horas. E aí depois só almoçou 2 horas para depois voltar 18 horas e fazer novamente esse ciclo. Então aí nesse ponto, aí entra o conhecimento técnico também. A gente pode trabalhar com refeições líquidas no café da manhã para lentamente causar um efeito saciatogênico e você ir gradualmente organizando as refeições ao longo do dia. Então, conhecer o técnico, conhecer o processo, mas associar também a vida desse indivíduo é de suma importância. E aí, quando você me traz a relação de escolhas de ultraprocessados, de processados ou não, a gente tem que contextualizar, especialmente em função dessas questões. Porque eu sempre faço um adendo, por exemplo, o whey protein é um alimento processado. Exato. E o whey protein, ele é muito interessante até mesmo nas refeições intermediárias para você ajustar um componente proteico, um componente que vai ser associado à reconstrução muscular, à imunidade e até mesmo o aporte proteico, principalmente no âmbito de praticidade. Praticidade hoje é um dos pilares do sucesso de uma dieta, tá? Isso não tem na literatura, isso é Santiago Paes, entendeu? Quais são os pilares do sucesso de uma dieta? A primeira delas é prazer. Ninguém mantém nada na vida se não houver prazer naquilo que faz. E esse prazer ele pode estar muito associado ao que você traz para mim de criação. Perfeito. Existem pessoas que falam assim, nó Giló, nó quiabo, meu Deus do céu. E aí, às vezes, a gente tá no interior, né? Frango com quiabo, nossa, que delícia. Meu Deus, adoro frango com quiabo. Eu lembro da minha avó, era gostoso, aquela coisa toda. E aí tem pessoas que falam, meu Deus, quiabo, com baba, credo. E aí a gente tem o quê? A associação também do que esse indivíduo teve ao longo da vida de representação de alimentação, Sim. né? Ponto. Então, o primeiro pilar é prazer naquilo que consome. E aí o prazer, ele está vinculado também a essas experiências e a maneira com que esse indivíduo vê. O segundo é praticidade. Hoje, num mundo rápido e conectado, muitas vezes você consegue almoçar e jantar bem, mas os lanches intermediários, você sucumbe. Porque às vezes você não tem a praticidade. Então, a praticidade, às vezes, da fruta, do whey protein, do iogurte desnatado, de uma fibra de fermentabilidade, por exemplo, como psyllium, ou então uma castanha, né? Vitamina E, tem selênio, a gente tem os agentes também associados a gorduras insaturadas. Então, olha só a diversidade que a gente tem nessas refeições intermediárias que podem ser ajustadas pela praticidade e que muitas vezes o indivíduo fala, Santiago, você faz uma dieta para mim, mas tem que ser prática. Tem que ser prática porque eu já tô... Beleza, esse é um ponto importantíssimo. Então, praticidade aumenta a adesão ao protocolo dietético que, no longo prazo, gerando aderência e consistência ao processo, vai levar ao resultado. A melhor dieta é aquela que o indivíduo consegue fazer com as condições que ele tem. Com as condições que ele tem. E aí, condições que ele tem, entra o terceiro pilar, que é preço. Preço. Não só vai conseguir emagrecer comendo tâmaras da Índia, então arroz negro. Não, gente, o que está acontecendo, cara? Não é isso. Então, o preço ele tem um fator muito importante. E o quarto pilar também, que eu acho sensacional, é produtividade. Produtividade. Então, o que acontece? O indivíduo, às vezes, no passado fazia muito dieta de HCG, né? O cara usava 500 quilocalorias com HCG. O cara comia 4 maçã, whey protein. Emagreci por causa do HCG. Não, você emagreceu por causa do déficit calórico. Lógico. Só que a questão é, beleza, eu tô emagrecendo, mas você tá prostrado, letárgico, não tá conseguindo dormir, com queda de cabelo. E aí? Como é que você sustenta isso? Você não sustenta, porque emagrecer é fácil. O difícil é o quê? Manter o peso perdido. E uma das condições que faz a gente manter o peso perdido está diretamente associada à atividade física. Eu consigo emagrecer tranquilamente só com dieta. Tranquilamente, mas sustentar sem atividade física é impossível. Até mesmo porque quando a gente está emagrecendo, nosso corpo entra no estado de tentar recuperar esse peso perdido. Porque o nosso DNA ele está muito mais favorável a estocar energia do que gastar energia. Então, nos primórdios,
espermatozoides, nosso DNA está mais voltado a ganhar gordura para estocar. Então, partindo desse pressuposto, quando você emagrece em 3 meses, o teu corpo já entra no estado de adaptação metabólica, né, termogênese adaptativa, que aumenta o apetite e reduz taxa metabólica de repouso. Taxa metabólica de repouso é o quanto de energia o nosso corpo precisa para manter as funções vitais. Então, por que o nosso corpo já reduz essa energia? Para obrigar você a continuar comendo menos, se quiser ou manter o peso ou continuar emagrecendo. E esse é um ponto muito importante. Quanto mais tempo você fica num determinado estado de peso corporal, mais o teu cérebro, o teu DNA programa que esse é o peso que ele tem que manter. Isso a gente chama de efeito epigenético. E é isso que muitas vezes o indivíduo fica 10 anos, 20 anos no excesso de peso e por algum gatilho emergencial, quando ele chega no médico, que é uma figura culturalmente no qual ele tem respeito, porque geralmente o nutricionista, o personal trainer, o psicólogo não tem culturalmente, e aí o médico fala, seu João, se você não emagrecer, você vai morrer, cara. Aí ele, nossa, agora eu vou então. E aí quando vê, não, mas peraí, o seu João, eu sou seu nutricionista, eu sou seu personal, sempre falei isso com você. Ah, mas agora o negócio ficou. Então, culturalmente, até mesmo os profissionais de saúde, eles precisam dar as mãos e entender também esse foco que muitas vezes as pessoas dão culturalmente para outras profissões. No entanto, a gente sabe que o tratamento ele é sempre interdisciplinar, Perfeito. até mesmo porque é estilo de vida. E estilo de vida a gente entra numa seara absurda, em que muitas vezes esse indivíduo também ele tem dificuldade no estilo de vida. Por quê? Porque ele ficou 10, 20 anos num ambiente obesogênico, ou até mesmo num ambiente, não, desculpa, numa condição, por exemplo, articular, ou até mesmo numa condição de dor que fez com que ele identificasse o exercício como algo que vai gerar dor, quando na verdade a dor está vindo para um desequilíbrio que foi instaurado. E quando dói, é o corpo mostrando talvez que o músculo está voltando no lugar que ele não deveria ter saído. Perfeito. E aí a gente começa também a entrar numa vertente de educacional contra a cinesiofobia. A cinesiofobia, muitas vezes, o indivíduo está muito acima do peso, ou já está mais cifótico, ou que às vezes, vamos começar a fazer esse agachamento. Na hora que ele faz o agachamento, ai, minha coluna, ai, meu lombar, não posso. Não, peraí. Naturalmente, a tua musculatura que está rígida, que está começando dinamicamente durante o exercício, está alongando. Não, mas tá doendo. Então, relaxa. E aí, enfim. Então, a gente tem camadas atribuídas muitas vezes a problemas ortopédicos ou até mesmo limitações ortopédicas que no sistema de crença desse indivíduo só nutre que ele não pode fazer exercício porque isso dói. E aí é mudar esse panorama. Só que muitas vezes a gente precisa mudar gradualmente. E aí a gente entra, por exemplo, no modelo transteórico de mudança comportamental. Quais são as fases do que o indivíduo está? Fase de pré-contemplação, contemplação, ação e manutenção. Pré-contemplação, cara, não adianta escutar porque o cara não tá. Ah, não, Nem sabe que é um problema. nem sabe. E aí, muitas vezes, existem acontecimentos da vida do indivíduo que fazem com que ele tenha um insight. Muitas vezes esse indivíduo começa a ser pai. A maternidade, a paternidade é incrível. Por quê? Porque tira um egoísmo que o cara tem em relação à própria saúde. Fala assim, já construí minha história, Sim. tô tranquilo, se eu morrer tá bom. Agora, quando o filho, ele, caramba, eu vou deixar às vezes um indivíduo sem, talvez, a minha proteção. E esse cara começa a ressignificar. Sabe outra coisa também? Existem estudos com mulheres tabagistas, que sozinhas elas não conseguiam parar. Mas sabe qual que foi um acontecimento na vida delas em que elas conseguem parar de fumar quando elas engravidam? Existem estudos que mostram que, olha só que interessante, essa mulher, ela fala, tá bom, por mim, talvez eu não conseguiria, mas por uma pessoa que vai chegar agora e que, entre aspas, não tem nada com isso, eu vou fazer por ela. E olha só que importante, às vezes a gente consegue ter mais força pelos outros do que pra gente, a gente não consegue. Então, a maneira com que o psicólogo, a maneira com que os profissionais estendem a mão e não julgam, resolvem problema, isso é fundamental. Então, hoje, um profissional que lida com essa população, ele tem que entender que ele não pode julgar, ele resolve o problema. E não julgar é treinamento, cara.
Uhum. Obviamente, o nosso cérebro, ele quer poupar energia. Exato. Então, dependendo do que você me fala, eu já crio uma imagem aqui para poupar energia e fazer associação. E, obviamente, a gente vai tentando desautomatizar isso, né? Um processo diário, nos nossos traumas, nas maneiras com que a gente vê, Uhum. nas nossas ignorâncias, né? Então, num primeiro momento, quando esse profissional ele já olha para a solução e não para o problema, ele já sempre traz o paciente para pensar no presente, no aqui e agora. E dentro da abordagem comportamental, isso tem um nome, chama-se mindfulness, né? Que para manejo de ansiedade é fundamental. E hoje, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, a ansiedade é o principal gatilho atribuído ao pensamento associado à vontade de comer, principalmente comidas palatáveis, né? Perfeito. Então, a gente começa a entender toda essa intérfase, né, para ter uma abordagem um pouco mais assertiva e individualizada. Exatamente. E quando a gente olha, por exemplo, alguns conteúdos que são produzidos na internet, logicamente eles têm um objetivo também de impactar mais pessoas. E muitas vezes a pessoa até utiliza de bases científicas ou bases que têm explicação fisiológica para vender um pensamento que não necessariamente é verdade para todo mundo. Acho que um grande problema que a gente tem em relação a divulgar conteúdo sobre ciência e sobre saúde é que nem todas as pessoas vão ter o mesmo efeito exatamente de uma intervenção. É. Agora, é óbvio que intervenções têm mais efeitos positivos do que negativos na grande maioria das pessoas. Mas as pessoas querem também esse resultado imediato, essa fórmula mágica, o que vai dar certo para outra pessoa também vai dar certo para mim. Uhum. E talvez a falta de conhecimento é um ponto negativo, porque a pessoa às vezes nem sabe que as coisas estão concatenadas. Você falou, por exemplo, da pessoa que comeu no dia anterior. Às vezes ela nem pensa que aquilo ali prejudicou o sono dela, que o sono dela vai fazer uma alteração hormonal já no primeiro dia. Quando ela vai acordar, ela pode ter uma possibilidade até maior de comer um ultraprocessado. Aquilo vai influenciar a quantidade de calorias que ela ingere. E tá tudo junto, né? A gente, por muito tempo, segmentou a saúde. Então, o ortopedista cuidava das articulações, o cardiologista cuidava do coração, o psicólogo cuidava da mente e o nutricionista cuidava basicamente da dieta. E hoje a gente entende um pouco mais, até por esse entendimento da obesidade como uma condição multifatorial, de que realmente a gente precisa trazer conhecimento de qualidade para a pessoa, para ela entender aquilo como um problema e aí, a partir disso, tomar as decisões que a gente tem que ter. Perfeito. Você falou muito bem sobre, de forma rápida, sobre o processo de emagrecimento. E a gente sabe que emagrecer parece um processo contrafisiológico. Uhum. Você falou bem que a gente foi feito para estocar energia. É. Como é que funciona isso? Você falou sobre adaptação metabólica. Realmente, por exemplo, é mais difícil emagrecer depois que a gente chega a um certo peso? E por que é mais fácil reganhar esse peso depois? Perfeito. Existem inúmeras justificativas, né? Uma das justificativas é que chega um momento, por exemplo, tem a teoria do constraint, né? Que é você ter um teto de gasto calórico no qual você não consegue passar. Uhum. Então, por mais que esse indivíduo seja muito bem treinado, existem estudos que sugerem que ele não vai conseguir gastar mais caloria, por mais que ele fique num triatlon da vida, por exemplo. Sim. Então, é como se, didaticamente, existe um teto de gasto calórico. E esse é um ponto importante, por quê? Porque o teu corpo, naturalmente, ele tende a aumentar a atividade hormonal de apetite, fome e reduzir saciedade para tentar recuperar. Então, você tem uma sinalização hormonal que está sempre estimulando você a comer. Uhum. Do ponto de vista comportamental, é muito legal. Existem estudos, até mesmo no passado, alguns autores diziam que exercício aeróbio engorda. Uhum. Engordava. Não faça exercício aeróbico que você engorda. E citavam um estudo no qual houve uma abordagem de musculação com exercício aeróbio em indivíduos sedentários, obesos, que começaram a treinar. Quando esse indivíduo começa a treinar, naturalmente a fome dele aumenta também por conta do exercício, Uhum. né? Só que tem um detalhe: a musculação, ela tende a gastar menos calorias que o exercício aeróbio. Sim. Só que acontece, a fome também ela é modulada pelo gasto calórico que você teve na atividade. Então, como o exercício aeróbio aumentava muito mais o gasto, a fome também era maior. Uhum. Onde estava o viés desse estudo? A dieta não foi balanceada. Sim. A dieta não foi equalizada. O que se usou-se como métrica? O que a gente chama de alimentação ad libitum. Uhum. O que é ad libitum? Come à vontade do jeito que você naturalmente come. Uhum. Só que tem o seguinte: o indivíduo que é sedentário, o indivíduo que nunca treinou, na hora que ele
começa a ter esse aumento de fome, ele entra num desespero. Nossa, eu tô com fome. Ai, meu Deus, eu tô com fome. Se você colocar 2 pratos iguais à la carte, né? Na minha terra é prato feito, Uhum. né? Não sei, Na minha pessoal, também. né? Então, arroz, feijão, carne, salada. Bota 2 assim. O indivíduo obeso, ele tende a olhar aquilo e falar assim, cara, isso é pouco pra mim. Isso é muito pouco. Isso aí, eu como muito mais, eu tô desesperado. Aí você, como nutricionista, como profissional de saúde, vai falar assim, come isso e depois fala o que você achou. Come devagar, saciação. Quanto mais tempo a gente está mastigando, mais tempo a gente tem para o hipotálamo ser sinalizado e gerar uma resposta de saciedade. No entanto, o indivíduo obeso, ele tende a ter essa resposta retardada. Ele leva meia hora, enquanto o indivíduo eutrófico ou treinado, em 15 minutos, bateu aqui, ele está saciado. E aí, nesse ponto, ele fica desesperado. Então, quando você fala assim, come primeiro e depois fala. Tá bom, vou comer. Come devagar, ele vai comendo, desesperado. Ele vai comendo devagar, vai mastigando, enfim. Depois ele vira e fala assim: ó, e não é que deu certo? Uhum. Ou seja, ele já antecipa muitas vezes algo em que ele está desesperado. E esse era um problema do estudo, porque colocou o indivíduo ad libitum. Exato. E aí ele, com mais fome, com maior gasto, ele comia mais. E aí, um cara que não faz análise ou interpretação tendenciosa fala: exercício aeróbio engorda. Olha lá, olha o tanto que esse indivíduo tava. E aí que tá. E aí, quando as pessoas elas não têm um conhecimento sobre interpretação, ou até mesmo alguns autores fazem o que a literatura chama de cherry picking, né? Você selecionar as cerejas em prol do seu discurso. Hoje, um cara que demais, velho. consegue pegar qualquer artigo para. A questão é. Essa revista, ela tem um impacto na comunidade acadêmica? Ela é uma revista predatória? É uma revista no qual você pagou, vai ser publicado? E aí? Aí, hoje a gente já está, como você bem comentou, a gente está na época agora de excesso de informação. E a maneira com que uma pessoa seduz o outro para estar comprando, ou talvez para estar manipulando um direcionamento, até mesmo emotivo, porque venda é emoção, você começa a entender porque que muitas vezes o cara acha que gastar 3 mil, 4 mil em manipulado é a resposta que ele queria e tinha para emagrecer. Quando, na verdade, o estilo de vida é soberano e é o mais difícil de fazer essa Sim. questão. Então, voltando, essa é uma questão que a gente precisa identificar todos os nuances, como a gente pode intervir e tentar direcionar da melhor maneira possível, mais uma vez, individualizada. É difícil? Depende. Por quê? Um primeiro momento eu preciso entender o que acontece comigo, ponto. Eu preciso entender que eu sou um indivíduo limitado e que eu tenho fraquezas e que se eu, no momento, no final de semana, comer alguma coisa, eu não posso me punir. Uhum. Então, quando você está do lado de um profissional e fala assim, tudo bem, eu sei, vamos tentar reduzir, ou então como a gente pode reduzir isso, ou então, tá tranquilo, você comeu algo que não estava programado no final de semana, e isso é a vida. Ai, Santiago, era aniversário da minha sobrinha, eu comi 2 fatias de bolo. Pô, desculpa. Não, relaxa. Amanhã você vai treinar muito bem, você tá com mais energia, aumenta o volume de treino. Ah, é? Mas aí quando você vê uma pessoa que não sabe nem o que é volume de treino, né, ou seja, a duração e intensidade, o número de séries, ela vai ficar vulnerável, talvez a já pensar numa culpa em relação a algo que ela, no sistema dela, achou que ela foi fraca. Nossa, fraquejei. E aí ela entra no que a gente chama de pensamento binário, né? Ou seja, ou 8, 80. Ou tira, ou não sirvo para fazer dieta. Enfim, então, nos mecanismos adaptativos, quando a gente emagrece, o nosso corpo ele tenta recuperar o peso perdido. E nesse ponto, a melhor proposta é unir exercício aeróbio com musculação. Santiago, mas exercício aeróbio é sempre a corrida? Não. Se você está começando, o próprio número de passos diários já é um excelente contribuidor para você analisar se você está progredindo. Sim. O indivíduo precisa ter pelo menos 7 mil, 8 mil passos por dia para associar a uma carga aeróbia, no qual, junto com o fortalecimento, ele vai estar melhorando isso. No entanto, muitas vezes ele não consegue por conta de problemas articulares. Sim. E aí, nesse ponto, a gente pode, na própria musculação, manipular variáveis, o que a gente chama de densidade do treino, para elevar ainda mais o gasto calórico. Uhum. Então, a gente pode trabalhar até mesmo com
ciclos de treinamento utilizando membro superior e inferior, como a gente fala que é o treinamento full body, né? Porque muitas vezes o indivíduo só tem 1 hora para treinar no Exato. personal trainer. Então, quais são as estratégias tempo eficientes que vão em 1 hora, ou desculpa, em 50 minutos, porque tem o aquecimento, tem aquela Uhum. coisa toda, otimizar esse gasto e até mesmo aproveitar o máximo que esse indivíduo traz, mas tentando, nesse ponto, o indivíduo com excesso de peso, não vulnerabilizar ele tanto por conta da articulação. Porque existem indivíduos acima do peso que não conseguem entrar nem no leg press. Perfeito. Inclusive, o próprio treinador ele precisa ter esse senso. Sim, Porque até mesmo do ponto de vista para os outros, é algo que pode exato. expor muito o aluno. É um dos efeitos, por exemplo, da pessoa não querer ir na academia inicialmente. Exatamente. Esse é o ponto. E aí a gente começa a entrar também com rede de apoio. Uhum. Rede de apoio é muito importante. É muito comum, às vezes, vou dar um exemplo, né? Quando eu iniciava a minha vida de palestrante, né? Eu estava num ambiente de estudantes. E esses estudantes diziam assim: Nossa, mas você não tem vergonha de falar? Nossa, imagina você falar em público. Caramba, e se der algum problema? Então, nesse meu ambiente, eu fui condicionado a ter medo Uhum. ou pensar que isso é um problema. Quando eu mudei de ambiente e quando eu comecei a fazer iniciação científica e quando eu comecei a fazer a monitoria e comecei a estar do lado de profissionais que faziam mestrado, doutorado, até mesmo professores, e a gente começa a ver a dinâmica, até mesmo um grupo de estudo começa a apresentar e você começa a ser incentivado por pessoas que estão vibrando. Cara, isso aí, pô, legal que você colocou aqui. Olha, esse ponto aqui, talvez dessa maneira é melhor, tá? Então, se acontecer isso, tenta fazer isso. Eu acho que vai melhorar. Olha só que interessante. A crítica, ou então até mesmo a maneira com que você traz elementos construtivos para o indivíduo, de uma maneira respeitosa, Uhum. faz com que esse indivíduo se sinta acolhido e potencialize. Então, o ambiente, ele é muito importante para isso. Então, se você está num ambiente de pessoas, não só que fiquem te incentivando, porque eu sou contra esse incentivo tóxico, Sim, sabe? Vai, você consegue, não, exato. tenha disciplina, vai que você vai conseguir, cara. Tem disciplina ganhando R$ 800, cara. Uhum. Por exemplo, como que a gente vai lidar com isso? Do ponto de vista de assistência social também, como é que a gente vai lidar com essa fatia da população? Então, assim, com calma. Mas, de uma maneira geral, quando você tem pessoas que estão ali trazendo elementos, sempre enaltecendo ou criando um ambiente de construção, você voa, né? Mas do ponto de vista metabólico, em relação à adaptação, o que a gente pode buscar é essa união. Tá, dos ajustes e até mesmo pensar numa dieta também que aumente a saciedade dela, né? A saciedade dela é modulada por fibras, tá? Então o consumo de frutas por emagrecimento é essencial. Que pra muita gente é contraintuitivo, porque fruta tem Então, cara, açúcar e tudo ninguém mais. ninguém ganha peso, com fruta. Uhum. Ah, não, não tem jeito. Não, mas o abacate é calórico. Você vai comer 10 quilos de abacate por dia? Não Exato. come, cara. Não come. E aí esse é um ponto importantíssimo. Se você tiver na dúvida de beliscar algo, você não erra quando você, por exemplo, belisca frutas de maior teor de água. 100 gramas de morango tem 23 calorias, cara. Uhum. Meio quilo de morango não dá 150 calorias. E aí? Esse é o ponto. E, inclusive, até mesmo as pessoas, quando pensam em doce, ai, eu tô com uma vontade de doce, principalmente mulheres, por exemplo, na fase lútea do ciclo menstrual, ai, Uhum. Santiago, mas o meu docinho, tá bom, não tem problema não. Você pode comer o docinho? Posso? Pode, mas consuma com 300 gramas de morango. Então você vai na geladeira, vai cortar o morango, vai preparar o morango, vai fazer. Tem várias pacientes, para mim, que falam assim: Santiago, deu tanto trabalho que até a vontade de comer doce passou. Olha o Exato. comportamento modulando isso. Perfeito, né? Bem interessante o que você fala, porque aqui na Outlive a gente fala bastante sobre a questão comportamental associada não só ao ganho de peso, porque existe também um comportamento que vai levar a pessoa a ganhar cada vez mais peso, mas principalmente no emagrecimento. E aí você falou muito bem, talvez o emagrecimento seja algo que para muitas pessoas é difícil. Se você acha que emagrecer é difícil, imagine manter esse peso ao longo do tempo. Inclusive, convidar o pessoal que acompanha a gente aqui a preencher o nosso formulário de clareza, que vai estar aqui na descrição do vídeo, para entender, por exemplo, como é que talvez é a relação dela com a comida. Isso. E se, por exemplo, ela pode estar tendo algum problema e ganhando peso com isso. E no final desse formulário, ela vai ter a oportunidade de experimentar durante uma semana o produto aqui da Outlive, que é o Pacto Outlive, que vai fazer você entender um pouco mais como seus comportamentos podem impactar no seu ganho de peso e como você pode mudar esses comportamentos de forma gradual
e progressiva. É só fazer aqui, você vai ter direito a 7 dias gratuitos nesse teste. A gente se vê lá. Bom, você falou muito bem sobre toda essa parte comportamental. Eu acho que é muito importante a pessoa ter o conhecimento para saber que, por exemplo, o meio quilo de morango tem pouquíssimas calorias. Então, se eu tentar comer isso, eu não vou conseguir e eu não vou ter muita caloria ingerida. Talvez o conhecimento seja o primeiro passo. Mas, na sua opinião, quão importante é a pessoa entender, e é difícil a gente falar isso cientificamente, porque é difícil a gente fazer isso dentro de um estudo, quanto você acha que o resultado, pensando no emagrecimento, vem de ações básicas? A gente fala bastante aqui que o básico ele funciona. O quanto você acha que emagrecimento está relacionado com mudanças básicas de comportamento e o quanto está relacionado, por exemplo, àquele 1%, 2% que melhoram talvez a performance de uma pessoa? Perfeito. A primeira coisa, mais uma vez, é o que é básico, né? Quando às vezes eu me deparo, não, a musculação é básica, pô, é só fazer o básico. Aí você vai falar assim, mas o que é cadência? O que é densidade de treino? O que é volume de treino? Ah, não sei. Eu falei, não, então você não vai falar que é o básico. Uhum. Porque você não tem os condicionantes atribuídos a isso. Ah, o que é o básico do emagrecimento? É só comer menos e gastar mais. E aí? Comer menos quantidade? Se eu for comer menos quantidade, eu posso comer um Big Mac 3 vezes no dia. Pronto, bati as calorias, ou até mesmo emagrecer utilizando talvez bebida alcoólica. Porque 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Uhum. Então, até que ponto eu gerenciar o consumo energético, mas modulando as calorias ingeridas em bebidas alcoólicas, é um fator? Não é um fator, porque você tem um componente nutricional também, que até mesmo aumenta o catabolismo da massa muscular. Então, quando a gente fala assim, o básico, primeiramente, eu preciso entender o que é básico para mim. Santiago, o básico para mim hoje eu consigo comer um arrozinho, uma carne e talvez uma folha de alface, um tomate, uma cenourinha. Isso eu consigo fazer. Ótimo. Perfeito. Beleza. E aí a gente começa a pensar dentro desse rol de coisas básicas, o que estão ao alcance do indivíduo, dentro do manejo das calorias para a gente entrar em déficit calórico. Santiago, mas eu não consigo, eu só consigo fazer uma caminhada de meia hora. Faça, porque você precisa de adaptação. O teu corpo ele não vai conseguir, principalmente do ponto de vista de gasto, se adaptar a ponto de você depois sustentar mais tempo nessa atividade ou até mesmo reduzir os problemas associados ao excesso de peso. Então, muitas vezes esse indivíduo não consegue porque o excesso de peso está tão aumentando a compressão articular que ele não consegue nem gerenciar esse mínimo para conquistar uma adaptação. Então, assim, no básico, quando a gente pensa no básico, para mim, eu não falo nem na alimentação. O básico, tem uma frase da minha avó que é maravilhosa, que eu uso pra minha vida. Eu vou fazer até uma tatuagem dela, que é assim, muito ajuda quem não atrapalha. Exato. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, peraí, qual que é o básico? Vamos tirar, então, calorias vazias. Uhum. Então, aí que tá. Coca Zero é uma coisa que a gente poderia estar utilizando em prol da saúde do indivíduo? Uhum. Primeiramente, o que é saúde? Bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. Saúde é isso. Se eu tô com um indivíduo que ele é viciado em refrigerante, e a gente sabe que 10% do refrigerante é açúcar. Uhum. Então, uma latinha de refrigerante de 350 ml tem 35 gramas de açúcar. Então, já tem ali 140 quilocalorias adicionais que... Então, nesse ponto, se eu transfiro, nesse momento que a gente chama de contenção de dano, para um refrigerante zero, eu já estou ganhando 140 quilocalorias ali. Ai, Santiago, mas o mais interessante é sempre a gente tirar os ultraprocessados, refrigerantes. Não, a gente está analisando um desmame, a gente está analisando uma organização e um estilo de vida que seja capaz desse indivíduo manter e, obviamente, dentro dessa possibilidade, ele conseguir ter resultados associados a isso. Então, a Coca Zero poderia ser interessante esse total. Santiago, mas a Coca Zero é adoçada com adoçantes, com sorbitol e tem um aumento de fermentabilidade intestinal. E a fermentabilidade intestinal pode evoluir até mesmo para aumento da permeabilidade intestinal, especialmente em indivíduos que têm uma sensibilidade intestinal aumentada. Esse é o ponto. Ok, mas nesse primeiro momento, o excesso de tecido adiposo, ele é extremamente pró-inflamatório. Então eu preciso tirar o gatilho e naturalmente ir aos poucos desmamando isso. Ô, seu João, agora que a gente já tirou o seu hábito de refrigerante, o que você acha de a gente tomar uma água com gás, com limãozinho? Não, vou tentar, tal, vai associando. Ô, seu João, agora que a gente já conseguiu, você já pensou em não beber nada durante as refeições? Vamos testar, vamos avaliar. Então, esse básico, ele precisa ser levado em consideração. Então, básico, talvez, do muita ajuda quem não atrapalha, identificar
identificar as coisas que estão atrapalhando. Então já começa. O que seria o básico? Então, tirar esses hábitos que tendem a incrementar as calorias associadas a isso. Esse é o primeiro. Então, beleza. Então, refrigerante, ou até mesmo qualquer coisa adoçante. Ah, Santiago, mas os adoçantes também são polióis, são das classes também dos FODMAPs, os fosfoligosacarídeos e polióis, que vão aumentar a fermentabilidade. Poxa, então opta mais pelos naturais, stevia, por exemplo. Ah, Santiago, mas o stevia é muito amargoso, né? Como diz a minha avó, muito amargoso. Eu falei assim, vó, então vai para sucralose. Ah, não, mas vó, esse é o primeiro ponto. A gente precisa melhorar isso e depois a gente vai desmamar. Então, primeiro ponto, básico, a gente tirar e ir reduzindo isso. O segundo ponto que eu acho muito importante é ninguém consegue manter nada também dentro da produtividade, que eu falei que é o quarto pilar da dieta. Então, se esse indivíduo não é produtivo, ele é letárgico, faz uma dieta de restrição calórica e não funciona, ele não consegue manter. E do ponto de vista de produtividade e até mesmo emagrecimento, o que é soberano em relação à recuperação? Sono. Não existe emagrecimento sem sono. Não existe emagrecimento sem sono. Ah, Santiago, mas impossível. Porque a minha rotina é extremamente exaustiva. Quem que organiza a rotina? E o que é prioridade na tua vida? O que é prioridade na tua vida? Então, prioridade. Se você não está conseguindo enxergar que isso é uma prioridade na tua vida, então talvez a tua lente da tua vida, ela está um pouquinho rebuscada. Eu posso viver tranquilamente, mas não terceirize responsabilidade. Você tem uma responsabilidade muito grande com o que você quer na tua vida. Quais são as prioridades na tua vida? Ah, Santiago, eu preciso ganhar dinheiro. Ok. Se você não tiver saúde, você não consegue produzir e ganhar mais dinheiro. A produtividade está aí. A produtividade cognitiva, intelectual. Ai, Santiago, mas aí eu vou ter que reduzir um pouco o meu trabalho. Olha, você pode dar um passo para trás para lá na frente dar dois. Então, esse é o primeiro ponto. Modulação de sono, ela é soberana para a imunidade, para a ansiedade. E a ansiedade não tem como a gente emagrecer sem manejo de ansiedade, que está muitas vezes vinculada a sono. Modulação intestinal, por mais que a gente tenha fibras, água, sono tem uma relação muito grande com o intestino. Tanto que, quando você está nervoso, né, você está enfesado. Você não consegue defecar. E se você está nervoso, você pensa em que alimentos relaxantes. Você está nervoso, você está tenso. E até mesmo você reduz a absorção intestinal. Então, o indivíduo que muitas vezes não relaxa, ou até mesmo não tem uma capacidade de motilidade intestinal, ele sofre muito. Ele incomoda, ele fica muito incomodado e ele reduz a absorção. Inclusive, pensando em obstrução intestinal, esse é o principal problema das canetas emagrecedoras, né? Esse é o principal problema. E você vê indivíduos usando as canetas, mas o indivíduo tem constipação crônica, queda de cabelo, sarcopenia, perde massa muscular e força, desnutrição, halitose, uma relação social reduzida, porque ele fica mais estressado, ele não tem nutriente. Então, esse é um ponto até mesmo que as diretrizes, elas estão tentando mudar até mesmo a maneira com que você relata o que o nome seria para essas canetas. Então, a proposta não é chamar de canetas emagrecedoras, mas sim anti-obesidade ou antidiabéticas. Por quê? Porque a gente está direcionando isso para casos dos quais a intervenção medicamentosa ela pode auxiliar até mesmo na sobrecarga adicional mecânica, ou até mesmo um indivíduo que tem síndrome de apneia obstrutiva do sono. Esse indivíduo não dorme. A gente está falando do sono aqui, mas como é que dorme? E, inclusive para as pessoas que vivem com esse indivíduo. Você cria você cria problemas conjugais das parceiras que não conseguem dormir. Por quê? Porque o parceiro ronca. E aí, se o cara não consegue nem fazer uma poliultrassonografia ou até mesmo se inclinar a usar um CPAP, olha só o ecossistema que é prejudicado. E um ecossistema prejudicado, muitas vezes, vulnerabiliza esse indivíduo a achar que ele é um problema. Ou diminuir esse indivíduo. Como é que vai ter forças de enfrentamento com o indivíduo que está com a autoestima baixa, né? Ou indivíduo que necessariamente precisa dormir no sofá. Ou indivíduo que, às vezes, ele, numa roda de amigos, ele recebe um apelido ou trator, Scania, porque ronca. E aí você, por mais que esse indivíduo esse indivíduo ele tá com a autoestima baixa. E a autoestima está diretamente associada também à manutenção de algo que seja para emagrecer, né? E faz parte da qualidade de vida e saúde. Então, do ponto de vista de emagrecimento com essas canetas, o que a literatura nos mostra? Que se você parar de usar as canetas, você vai recuperar o peso perdido.
Perfeito. Esse é um ponto. Ah, Santiago, mas os estudos sugerem que você consegue perder 20% do peso corporal com o uso de canetas. Se você for analisar, são 10 meses. Uhum. O estudo que encontrou isso foi 10 meses. Imagina 10 meses do isso estilo de disso. vida, exatamente. O ponto é terapia a medicamentosa associado ao soberano estilo de vida. E estilo de vida depende também o quê? De terapia. E aí, culturalmente, o indivíduo que vê a terapia como fraqueza, como algo que só o indivíduo do fundo do poço, ou então se esse indivíduo vai para terapia, ele é louco, né? Uhum. A gente já está no caminho errado da ressignificação de todo o processo para esse indivíduo emagrecer, ou até mesmo esse indivíduo ele quer fazer o processo terapêutico, ele quer entender o porquê das coisas, só que ele está com vergonha de dizer que faz terapia, ou talvez o próprio entorno usa isso contra ele. Ah, o fulano de tal, olha lá, começou a fazer terapia. Ah, agora aceitou sua loucura. Cara, é incrível, né? Porque Freud dizia que a gente consegue falar a verdade até mesmo nas brincadeiras, né? Uhum. Então, essa coisa do, não, toda brincadeira tem um fundinho de verdade. E a questão é, se você está buscando emagrecimento, fique do lado de profissionais honestos. Fique do lado de profissionais que não terceirizam a culpa ou vão falar assim: o que a gente pode fazer? Ou se a gente não tiver evolução, o que a gente não está conseguindo fazer? E eu não quero saber, eu não vou te julgar, é o que a gente pode fazer. E pessoas ansiosas, elas não conseguem evoluir com pessoas que são irônicas, Uhum. que são sarcásticas. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa de muita objetividade ou também muita clareza naquilo que está falando, porque senão ela cria pensamentos que não existem. E um profissional que muitas vezes omite o caminho, ou até mesmo fala: ah, mas aí você tem que ajudar, né? Pô, eu não sei o que eu faço com você. Cara, não é assim que funciona. Uhum. Então, assim, fazendo uma associação também com o boom das canetas, na verdade, você tem uma associação, sim, medicamentosa, mas para o indivíduo que até mesmo tem que perder 10% do peso corporal, não faz sentido. Não faz sentido. E até mesmo fazendo um paralelo com a bariátrica, qual que é a questão da bariátrica? Ele pode fazer a cirurgia, mas necessariamente ele precisa aprender a comer, precisa entender as emoções dele e precisa enveredar para um estilo de vida saudável. Inclusive, antes da cirurgia, ele faz o que a literatura chama de pré-habilitação cirúrgica. Ele, em 3 meses, ele começa necessariamente a fazer dieta, treinar e ir para psicoterapia. E muitas vezes ele vira e fala assim: pô, mas pra quê? Eu não vou emagrecer, eu vou fazer a bariátrica. Não, porque você já vai começar a entender o que te espera depois da bariátrica, que não Perfeito. tem volta. E aí, se a gente fosse fazer um paralelo, o uso dos análogos de GLP-1 são associados a isso. Então você pode sim, especialmente o indivíduo que não consegue, está muito acima do peso, né? Que tem problemas metabólicos, uma hemoglobina glicada muito lá em cima, 6,5, 7, quase diabético, e aí sim, a gente precisa, mas paralelamente trabalhando com o contexto. E aí a psicoterapia, na minha opinião, é uma das mais negligenciadas. E foi por isso que eu optei por fazer psicologia, porque uma vez como nutricionista, eu cheguei para minha paciente e falei assim: ô, dona Maria, poxa, agora que a gente está alinhado no treino, a gente está alinhado na dieta, como é que a gente pode fazer para a gente começar a terapia? Ela falou assim: ô, doutor, você está me chamando de louca? Eu falei: imagina, de jeito nenhum, não, é um processo, eu faço também. Aí ela: ah, você faz? Eu falei: faço. Ah, tá. Mas num primeiro momento, eu falei assim: caramba, a gente tem uma luta Abordagem. cultural muito importante que a gente precisa trazer essa ressignificação. E outra, eu sou um cara que resolve muito problema, porque eu sou do interior, né, de Uhum. Minas. Então, quando eu cheguei em Juiz de Fora para estudar e me deparei com uma biblioteca da Universidade Federal de Juiz de Fora, no qual você podia sentar e estudar qualquer livro, eu não sabia que. Então, muitas vezes a gente só precisa de oportunidade, Perfeito. né? Então, quando a gente dá oportunidade para as pessoas, a gente facilita o processo, entende? Então, facilitar o processo está muito associado também ao conhecimento dos profissionais Uhum. e, obviamente, a sensibilidade deles também em todo esse manejo. E aí, na psicologia, foi assim. Se eu estava vendo muito que os meus pacientes estavam precisando muito desse acolhimento. E aí, muitas vezes, se deparavam com preço. Sim. Muitas vezes se deparavam com a logística, muitas vezes se deparavam com a questão cultural. Uhum. E aí, como eu sou um cara que resolve o problema, eu falei assim: quer saber? Vou fazer psicologia. Porque aí o meu paciente ele nem sabe que eu tô lidando com ele e eu tô ali, mas por que você acha isso?
Mas por que faz sentido? Mas por quê? E aí os porquês da vida nos direcionam, talvez, a um momento ele chegar. Uai, nunca pensei nisso. Eu falei, esse é um ponto legal. Então, por hoje, talvez reflita sobre isso. E vamos aos poucos. E o mais importante, eu tô aqui. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado. E é muito legal porque, na maioria das vezes, quando você fala, eu tô do seu lado, essa pessoa, ela se sente protegida, acolhida, e ela fala, então tá bom, vou tentar. Mas se acontecer alguma coisa, você me ajuda? Eu falei, tô aqui te ajudando. E Uhum. na maioria das vezes não acontece. Mas o simples fato dessa pessoa saber que tem alguém ali já dá energia para ela continuar ou fazer. E é sensacional isso. Então, hoje a gente precisa estar ao lado de bons profissionais, sensíveis, profissionais que sejam honestos, profissionais que tracem também estratégias, oportunidades, porque existem inúmeros caminhos para que a gente consiga chegar no mesmo objetivo. A questão é com funcionalidade, com qualidade de vida, com adaptação e, obviamente, dentro das possibilidades que a gente tem, tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto do ponto de vista também atribuído a limitações, e todos nós temos limitações. Sim. Todos nós temos limitações. E o mais importante, se você precisa de ajuda, chega para alguém e fala assim: me ajuda, Uhum. me ajuda. Eu falei, com certeza, pode ter certeza que eu vou te ajudar. Acho que é fundamental, a gente fala sobre essa questão de obesidade não ser uma escolha, não ser questão apenas de força de vontade, mas quando a gente chega no momento do enfrentamento da condição em si, é indispensável que a pessoa esteja comprometida com isso, né? Se a gente vai falar, por exemplo, para uma pessoa, olha, a gente vai começar mudança de estratégia, a gente vai começar isso, vai começar aquilo, e se nem a pessoa vê aquilo como um problema, ou ela não tem aquilo como uma prioridade na vida dela, como você bem falou, fica muito difícil. O profissional também muitas vezes fala, poxa, o que eu vou fazer a partir Esse é disso? o desafio. Esse é o grande desafio, porque a pessoa às vezes nem entende que aquilo é um problema. É. Se ela entende que ela é um problema, talvez não seja uma prioridade para ela, e se não é prioridade, ela não vai fazer. E ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, talvez, no que seja o fator mais importante de uma estratégia de saúde, que é a aderência, né? Não É. adianta nada eu falar pra pessoa, a senhora vai ter que fazer exercício, a senhora vai um dia na academia, vai fazer todos os exercícios que a senhora pode. Não posso, doutor. Então vamos fazer aqui o que você pode. Vamos começar assim. O que mais a gente pode fazer? Que é o que a gente chama aqui, por exemplo, de mudança gradual e constante. Começar pequeno e evoluindo ao longo do tempo. Perfeito. Ter um verdadeiro porquê. Por que você tá emagrecendo? Isso aí. É só pra ficar mais bonita ou você tem realmente algo mais profundo? Porque se for só pra ficar mais bonito, vai chegar um momento que vai estar tão difícil que talvez aquilo ali não seja suficiente pra manter a motivação. É algo que a gente chama aqui de temperança, né? Que é a capacidade da pessoa de fazer com que a razão dela vença as inclinações corporais, que elas vão existir. A nossa fisiologia, ela existe para dificultar o emagrecimento. E não pode ser guiada pela motivação, né? Exatamente, porque Tem chega uma dias que hora... você tá desmotivado. É o que você falou, por exemplo, da dificuldade de tomada de decisão, né? A força de decisão, né? Córtex pré-frontal, é como se fosse uma musculatura também. Isso aí. Você usou ela ao longo do dia, chegou de noite, tá cansada, poxa, eu vou fazer a comida, vou preparar alguma coisa ou eu vou comer o que tá pronto ali? Exato. Eu uso muito a associação de lembre das suas vitórias. Sim. Lembre das suas vitórias. Por exemplo, quando vai treinar, vou dar um exemplo. Vamos hoje fazer um treino legal? Vamos. Aí, suponhamos, vamos pro leg press. Coloca o leg press, uma carga lá e vamos fazer um trabalho máximo e tal. E aí as pernas estão tremendo, meu Deus, eu não consigo nem levantar do chão, tal, fisiologicamente, né? Não é patológico, né? Ou seja, uma fadiga. E aí eu chego pro meu aluno ou pra minha aluna e falo assim: isso aqui é um trabalho máximo. Lembra disso quando você talvez estiver pensando que as cargas estão baixas, ou talvez que você não vai conseguir. Lembre disso aqui. Obviamente, a gente não vai exceder a tua capacidade. Isso é princípio da segurança. Mas voltando aqui do ponto de vista de emagrecimento, celebre as pequenas vitórias. Tá vendo? Lembre que se você consegue fazer. Lembre, poxa, eu consigo fazer. Por quê? Essas pequenas vitórias te deixam autossuficiente. Perfeito. E esse é um ponto importante de lembrar que esse indivíduo consegue realizar. E em se tratando de lembrar que esse indivíduo consegue realizar, os estudos em emagrecimento mostram que quem tem mais sucesso é aquele que tem uma equipe mais próxima e consistente com esse indivíduo do que talvez faça só retornos de 30 em 30 dias. Uhum. Isso é muito legal. O simples fato de você mandar uma mensagem, ou até mesmo a cada segunda-feira ter um feedback, é sensacional. O indivíduo que traz, por exemplo, peso
silhueta, percepção em relação a inchaço, mulheres que entendem o ciclo hormonal, em que naturalmente na fase lútea conseguem entender que às vezes 2 quilinhos de retenção pode ser em função da síndrome pré-menstrual e não se abalam em relação ao excesso desse peso que está na balança, Perfeito. mostram que ela tem mais controle em relação a isso. E ter mais controle reduz o quê? O principal problema atribuído a consumo alimentar, que é a impulsividade. Se você não consegue inibir a tua impulsão, você tem um problema muito grande. Uhum. Impulsividade. Não só impulsividade para comer, impulsividade em relação a compras, impulsividade em relação a dar uma resposta para alguém. Então, já demonstra que, do ponto de vista de manutenção da racionalidade em relação à emoção, você precisa treinar isso. Perfeito. Então, esses são pontos de treinamento que, quanto mais próximo o profissional estiver ao lado do indivíduo, mais esse indivíduo progride. Então, feedback por WhatsApp, entendeu? Traçar também, olha, toda segunda-feira me dá um feedback. Nem se for para dizer que a dieta tá encaixada, que você conseguiu fazer, ou até mesmo que o peso tá de tal jeito, ou até mesmo que no final de semana você comeu algo diferente. Entende? Tudo precisa ser levado em consideração. E outra, se você começa a entender, começa a ter autonomia em relação às suas escolhas e às suas ações, você muitas vezes pode ficar 2 meses comendo certinho e tal, e às vezes num momento no qual você vai se encontrar com alguma pessoa que você não viu há muito tempo. Pô, esse cara tá aqui, não, não posso ir pra uma churrascaria, não posso comer uma pizza porque eu tô em dieta. Não, eu tenho total controle em relação às coisas, porque eu sei o que eu tô fazendo, e hoje, até mesmo para celebrar aqui, eu vou estar aqui com esse indivíduo. Perfeito. E toda desculpa, toda não, a maioria das manifestações sociais estão junto com comida. Estão junto com comida. E aí, cara, esse é muito. Cara, é ótimo, né? E aí, meus queridos que estão nos escutando, isso é sensacional também, porque se essa pessoa não tem um autoconhecimento e muitas vezes está num local no qual tá todo mundo comendo hambúrguer e tal, e fala assim: não, eu vou comer só uma saladinha aqui. Ei, que é isso? Se esse cara tem a tranquilidade, entende, se brinca, tal, tá cegado e leve, esse provavelmente não vai conseguir emagrecer. E aí a gente entra numas camadas do indivíduo ter autoaceitação. Uhum. Ele não consegue se aceitar e provavelmente ele precisa validar pelo grupo. Então, provavelmente ele vai falar assim: cara, se eu não comer o que tá todo mundo comendo, eu vou ser excluído pelo grupo. Ou talvez esse pessoal não vai me chamar. E aí a gente começa a entrar em camadas que estão associadas ao autoconhecimento. Uhum. Estão associadas a dizer não. Porque o não é uma resposta completa. Sim. Vamos comer, eu sei que lá. Não, hoje não. Não, mas por quê? Eu falei, não. Não, mas por quê? Explica por quê. Não tem porquê. Não quero, não vou. Enfim, então esse próprio indivíduo, quando ele começa a entender que ele tem o controle em relação ao que ele faz, e outra, as pessoas elas vão aceitar você pelo jeito que você é. Então a gente entra na aceitação e compromisso, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso. A primeira coisa, a gente não consegue resolver nada na nossa vida se primeiramente a gente não aceitar. E a gente aceita as pessoas do jeito que elas são. Uhum. E não é o fato de eu estar comendo com você, tá todo mundo bebendo. Pô, vai beber aí o que, Santiago? Não, uma aguinha com gás. Não, vai tomar um virote aí. Não. A tequila que tá todo mundo bebendo. Não, tá sossegado. Tá tranquilo. Eu sempre cito, né? Eu tenho um maior carinho com o Fernando Sardinha. Sim. Sardinha é um cara que é um amigo que eu não tenho nem palavras para descrever, um coração absurdo. E eu aprendi o que é consciosidade do atleta com ele, num evento que nós estávamos, era 9 horas da noite, aí ele falou assim: meus queridos amigos do ferro, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, mas agora eu preciso ir porque amanhã de madrugada eu acordo para fazer meu cardio. Aí todo mundo: Sardinha, não, pô, não. Foi um prazer imenso estar com vocês, mas eu preciso retirar. Não, fica aí, Sardinha. Muito obrigado, meus queridos. Um grande abraço pra vocês. E foi. E eu olhei e falei assim: meu Deus. E isso com um cara de 60 anos, quase 60 anos. E com o shape que o cara tem. Eu falei: cara, essa é a mentalidade do atleta, então? É. E outra, você vai amar uma pessoa do jeito que ela é. E isso não vai validar o fato, desculpa, você não vai procurar validação em ser aceito.
Porque o que tem que ser feito está sendo. Se você for analisar a vida de um atleta e transformar isso num vídeo, num filme, a vida dele é um chato, cara. Uhum. Por quê? Acordar nos mesmos horários, dormir nos mesmos horários, tentar regular o relógio biológico, não romper o ciclo circadiano virando madrugada, priorizar a recuperação, treinar, comer nos mesmos horários e fazer isso consistentemente. Isso num filme que é chato pra caramba, cara. E é interessante que às vezes a pessoa olha esse filme e ela vê especificamente, talvez, vamos pegar lá, Michael Phelps. Sim. Ah, o Michael Phelps ele ganhou porque, cara, o Michael Phelps ele tomava um suplemento X no momento Y. Só que a pessoa deixa de ver que o Michael Phelps fazia todos os dias exatamente a mesma coisa. Todos os dias. Feriado. Natal, Qualquer coisa. Réveillon. E ela acha que o desempenho dele foi especificamente por aquilo. E pode até ser que aquilo tenha dado pra ele os centésimos que ele precisava pra ser campeão olímpico. Mas no processo de emagrecimento, você não tá lutando contra outra pessoa. É você contra você mesmo. Não é uma prova de velocidade, é uma prova de Exato. resistência. Exato. É uma prova de resistência. E a questão é como você tá resistindo. Como você tá resistindo ao que muitas vezes faz você sofrer, ou talvez te deixa ansioso, ou talvez faz você olhar o teu passado e ter vergonha do teu passado. Ou talvez olhar pro teu passado e se comparar com o presente. Santiago, nossa, olha só como é que eu tava. Poxa, eu tava tão bonita nessa foto. Olha só, 20 anos atrás, nossa, eu entrando nesse... Nossa, hoje eu tô tão feio. Querida, não é isso. E aí, quando você tem uma pessoa que fica se apegando ao passado, a gente tá falando de sintomas depressivos. Então é um indivíduo que tá sempre ancorado no passado. E aí na psicologia a gente trabalha muito com perdão, cara. Auto-perdão. A gente nunca vai conseguir fazer um novo final, porque já passou. Mas a gente sempre vai conseguir fazer um novo começo. Sempre vai conseguir fazer um novo começo. E o que você tá fazendo hoje para dar um novo começo da tua vida? Isso é muito bacana. E aí a gente começa muitas vezes a perdoar até mesmo as nossas fraquezas ou limitações do passado e até mesmo entender que naquele momento eu não tinha a luz ou talvez pessoas para me direcionar de uma outra maneira, ou talvez naquele momento eu fui seduzido, acreditei em algo que fazia sentido, né? Ah, não, comecei a comer só carne, nossa, emagreci 10 quilos. Você tá comendo só carne, só tem baixa quantidade de caloria e manutenção. Até que ponto você sustenta, até que ponto teu intestino funciona, até que ponto você consegue rodar, se adaptar em relação ao treinamento, em relação à musculação. Ou você pode ter indivíduos que trabalham com uma intensidade mais baixa e sustentam uma duração, como uma caminhada, uma corrida de menor intensidade por 2, 3 horas só comendo carne. Só comendo carne. Isso é possível. É possível? É, porque você consegue modular isso a partir de um único substrato. Mas na musculação, por exemplo, você pode ter certeza, dificilmente você vai encontrar um cara bodybuilder que é carnívoro, por exemplo. Muito dificilmente. Por quê? Porque a gente precisa do carboidrato no próprio dentro. Ah, mas a gliconeogênese... Meu amigo, precisa fazer gliconeogênese comendo carne, ainda bater proteína. Cara, não faz sentido. E outra, teu intestino não vai funcionar. Ah, não, mas os felinos... Cara, você quer ser felino, meu amigo? Fora o risco, por exemplo, de aumento de LDL. Aí a gente vai embora. Ácido úrico, esteatose, e vai embora. Mas naquele momento, eu fui induzido a acreditar e deu certo pra mim, porque eu comi menos, eu comia menos, até porque a carne é caro, e eu emagreci. Uai, foi o gatilho. Houve a época da low carb, high fat. Nossa, eu modulei a insulina, eu consigo emagrecer. Uai, melhor modulador de insulina é treino, cara. Ah, não, mas eu emagreci 4 quilos em uma semana. Água. Subiu na balança, tirou até mesmo sódio que estava em excesso e também excesso de carbo que estava dentro do músculo. A gente precisa de 3 gramas de água para colocar 1 grama de glicose dentro do músculo. Você reduziu carboidrato, você tem 450 gramas de glicogênio muscular dentro do músculo. Retirou aí, você tirou 4 quilos de água dentro do músculo. Subiu na balança, falou, meu Deus, agora eu emagreci. Ah, então é por isso. E aí você começa a associar algo que na tua vida resolveu um problema que você muitas vezes tentou, entre aspas. Eu já tentei de tudo e não consegui emagrecer, Santiago. Mas quando eu fiz low carb, eu consegui emagrecer. Então, no sistema de crença dessa pessoa, ela fala,
pro meu metabolismo eu só funciono desse jeito. Uhum. E aí ela começa a falar assim: não é só desse jeito, porque eu já fiz de tudo e só consegui com a carnívora, com a low carb. Cara, é déficit calórico. A questão é, mas e a qualidade do processo? Modulação intestinal, qualidade muscular. Um dos principais problemas associados a excesso de tecido adiposo por quem está acima do peso é o que a gente chama de miostetose. É a infiltração de gordura dentro do músculo que reduz contratilidade e a qualidade musculoesquelética. Você reduz resistência e reduz capacidade de força. E aí? Como é que a gente vai gerenciar isso? Então são condicionantes, né, utilizando literalmente o conhecimento do treino, da alimentação e da psicologia, que fazem com que a gente melhore a maneira com que a gente enxergue esse problema multifatorial e também traga esse indivíduo numa perspectiva de acolhimento e não de Perfeito. julgamento. Perfeito. E aí, tá gostando da nossa conversa? Pô, já viu quanto conhecimento de qualidade a gente conseguiu trazer? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu joinha aqui, se inscreva, porque assim você não apenas não deixa de perder, né, não perde as próximas conversas, como também faz com que esses conhecimentos cheguem a cada vez mais pessoas. Mas, Santiago, você falou bem sobre vários pontos do emagrecimento em si, mas um mito que sempre existe e que, logicamente, preocupa as pessoas, principalmente as mulheres que acompanham a gente aqui, é a gordura em si, é o tecido adiposo. E existe muita coisa na internet falando sobre, esse alimento X faz você perder gordura. O exercício X faz você perder gordura localizada. Isso realmente é verdade? Dá pra gente, por exemplo, transformar gordura em tecido muscular? Um exercício específico pode fazer você perder gordura localizada? Como é que isso funciona na verdade? Perfeito. Primeira coisa, não existe queima de gordura localizada. Não existe. Porque se fosse assim, uma pessoa que corria, só iria emagrecer as pernas, Uhum. né? E não os braços, né? Então, ou até mesmo a própria barriga, né? O tecido adiposo ali, abdominal. Então já começa por aí. Outro ponto é, nós temos dois tipos de gordura, subcutânea ou visceral. A visceral, ela é a mais deletéria. Então, é por isso que circunferência abdominal, ele é um excelente agente associado também a desfecho cardiometabólico, né? A cardiovascular, doença cardiometabólica. Então, se você precisa de algo para estar monitorando, circunferência abdominal. Mulheres tentando sempre abaixo de 80 e homens sempre abaixo de 95, Uhum. tá? Porque 88 já está em síndrome metabólica Sim. e 102 para homens já está em síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica são os parâmetros metabólicos que tendem a ficar comprometidos e, de fato, encaminham o indivíduo para uma hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus ou até mesmo doença renal crônica ou até mesmo síndrome do ovário policístico se for mulher, endometriose e outros aspectos relacionados a esses desfechos. E aí, quando a minha querida ilustríssima amiga diz que precisa emagrecer, a gente precisa entrar em alguns componentes muito válidos. Existem alguns estudos que sugerem que a gente não reduz o metabolismo até 65 anos. A Uhum. gente não tem queda do metabolismo até 65 anos. Naturalmente, a gente ainda vai ajustando a alimentação pelo gasto. Só que muitas vezes esse indivíduo ele não consegue enxergar que quando ele tinha 20, 25 anos, vamos colocar assim, ou até menos, ele tinha que se virar e caminhar mais, Uhum. resolver os problemas. E às vezes, quando ele está mais velho, ou até mesmo quando ele agora tem filhos, ou então alguma uma coisa associada ao estilo de vida dele, ele reduz muito o nível de atividade física. Então, dentro desse espectro relacionado a gasto e também consumo, pode, principalmente para mulheres, acreditar que há um viés de que o metabolismo está lento e por isso não Sim. emagrece. Então, assim, independentemente disso, por mais que nós tenhamos flutuações hormonais e que possam ser corrigidas focalmente com uma determinada medicação, é soberano que entenda que o estilo de vida até os 65 anos é soberano para isso. Santiago, mas eu estou desmotivada, eu estou cansada. Primeiro ponto, sono. Você não Uhum. está conseguindo dormir adequadamente. Eu preciso modular o sono. Precisa. Quais são os horários que você naturalmente está dormindo? É mais difícil você dormir nos mesmos horários do que acordar nos mesmos horários. Sim. Porque dormir nos mesmos horários depende o quê? De organização. O melhor pré-treino não é a cafeína. Uhum. O melhor pré-treino é uma boa noite de sono. O melhor modulador hormonal, sono. Então, a organização do sono faz com que você tenha uma recuperação satisfatória e produza o treino melhor. Então, o treino, ele começa na recuperação. Uhum. Tá? Thiago, mas eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar. O que eu posso tomar para emagrecer?
né? Você não erra nas frutas de maior teor de água. Uhum. Você não erra no morango, no melão, no mamão e na melancia. Você não erra, tá? Ah, esse Thiago, mas não aguento mais. E aí são outros 500. Perfeito. Então, não aguento mais. Então, a gente vai tentar, dentro de uma diversidade, trabalhar com estratégias. Ou até mesmo aumentar a proteína para aumentar a saciedade. Mas se é craving, se é vontade de comer ou se é beliscar, a gente precisa modular. Eu tenho muitas pacientes que, às vezes, quando eu prescrevo frutas, né, em papinha, né, banana amassada com canela, por exemplo, abacate amassado com cacau em pó, fica uma delícia, maravilhoso, muito gostoso. Só que muitas vezes elas falam assim, Santiago, mas parece que eu tô, é uma papa, eu tenho vontade de sentir que eu tô mastigando alguma coisa. E isso é muito comum em indivíduos ansiosos. Uhum. E é a mesma coisa você pedir pro teu paciente não se alimentar assistindo televisão Sim. ou no celular, porque não dá nem tempo consciência. de você ter consciência que você está comendo. Exatamente. E aí, muitas vezes, quando você mastiga e sente, você, opa, tô comendo alguma coisa. Só que às vezes você fala assim, vamos comer então a semente de girassol, né? Mas a semente de girassol tem uma carga calórica um pouco maior, mas ela tem bastante nutriente, não vejo problema nenhum, tá? Eu acho essencial colocar sementes, até mesmo por conta das questões atribuídas a pré-bióticos, as questões relacionadas também a fitoquímicos. Ok, beleza. Mas eu tenho uma estratégia, eu gosto muito de ir em podcast assim, Uhum. e dar estratégia também. Sim. Porque senão a gente fica de, não, tem que ter disciplina, mas e como que eu vou fazer isso? Eu já não aguento mais. É como. O negócio é como fazer. Ai, tem que ter, mas como que eu vou fazer? Não, peraí, onde você mora, o que você faz? Mas beleza. Uma dica que eu uso muito para ter essa crocância, chamam de comidas croque-croque, é biscoito de arroz. Biscoito de arroz tem menos de 10 calorias. Você macera ele, vai ficar cheio de umas bolinhas, assim, vamos colocar assim, e joga no meio do mamão. Quando você come a papa do mamão com um pouquinho desse biscoito de arroz, você sente a crocância. Então você dá tempo, e até mesmo do ponto de vista de saciação, é o que a gente, na nutrição comportamental, a gente tem saciação e saciedade. Saciedade é fisiológico. Saciação é o que você faz para dar tempo do teu hipotálamo já associar que você já está entrando na saciedade. Uhum. Por isso que a gente pede para comer salada antes Perfeito. do prato principal. Não é porque que é fibra, não. É para já dar tempo e preparar o cara mastigando para o cérebro já ter tempo de bloquear aquele. Bloquear não, desculpa. Já apresentar o estado de saciedade. Então, biscoito de arroz é uma excelente estratégia. Só que aí, muitas vezes, o paciente fala assim: poxa, mas biscoito de arroz não tem gosto de nada, parece um isopor. Não, mas você está usando como estratégia croque-croque. É o que eu chamo de comidas croque-croque. Esse é o ponto. Mas também pode ser utilizado também nos lanches intermediários. Gosto muito de utilizar 4 ou 5 biscoitinhos de arroz, de 10 quilocalorias cada um, e colocar uma pastinha, por exemplo, de ricota com atum, ou até mesmo com frango desfiado, um oréganozinho, uma pimentinha, pode ser uma pimentinha biquinho, para dar um gostinho, ou até mesmo salsinha, cebolinha, você faz uma pastinha proteica, tá lindo. E aí coloca do lado frutas de maior teor também de água, para estar modulando como fibras. Excelente lanche. Perfeito. A gente sempre fala aqui sobre, talvez, dicas que podem se adaptar a qualquer realidade e também a qualquer gosto, né? Vou dizer, a pessoa pode muito bem não gostar de algum tipo de alimento específico, mas o que a gente sempre fala aqui são os alimentos vilões, os alimentos que você tem que manter por perto, né? Os bonzinhos e os vilões. E aí não tem especificamente um alimento em si. Mas a gente sempre fala, olha, se você se afastar dos ultraprocessados, da grande maioria dos ultraprocessados, Sim. das bebidas açucaradas, Sim. que muitas delas também são ultraprocessados, e daqueles alimentos que causam em você uma fome hedônica ou uma compulsão, já é um grande passo que você pode dar. Intenção de dar. E se você se aproximar dos alimentos bonzinhos, que são aqueles alimentos que têm uma boa carga de proteína, alimentos que têm fibras associadas, água, baixa densidade calórica, você provavelmente também vai estar acertando. Vai. E, diferente do que muita gente pensa, para um resultado inicial, para começar, uma substituição alimentar já é suficiente para Sim. começar a perder peso. Perfeito. Né? O pessoal acha que precisa mudar a vida como um todo. Você falou bem, trocar o refrigerante normal pelo refrigerante zero já vai tirar uma carga muito importante. Não precisa sair do refrigerante normal que você toma todo dia para tomar água ou não tomar nada. Porque você vai fazer isso uma semana e não vai fazer mais. Perfeito. Passe primeiro pro zero. Depois vamos passar para água com gás. Quem sabe depois você não vai usar nada. Isso aí. É essa que a pessoa precisa ganhar essa percepção. Tem estudos também, que por mais que a gente faça substituições,
muitas vezes o paciente ele precisa de um alimento que tenha uma memória afetiva que dê prazer para ele. Então, esse estudo muito bacana com pão. Sim. Pão. Pacientes que adoram pão, tá? Que tiveram na dieta pelo menos um pãozinho e adoram pão e na dieta não tiveram pãozinho. Pacientes que tiveram o pãozinho e que gostam de pãozinho na dieta emagreceram muito mais. Perfeito. Por quê? Porque às vezes é um indivíduo que faz tudo certinho e aí você tem que perguntar também qual horário do dia faz mais sentido o pãozinho. Ah, Santiago, 18 horas. Porque era o momento que eu tinha com a minha avó, que ela me chamava pra tomar um café, que eu sentia ela passando o café rapidinho, eu sentia o cheiro do café, a gente sentava, perguntava do dia, um pão fresquinho. Então, 18 horas eu tenho um carinho, porque às vezes é o momento do dia que eu relaxo. Então, nesse ponto, a gente faz o quê? 18 horas você vai comer teu pãozinho. Porque naquele momento é o momento que você tem de conexão com você. É o pilar do prazer, né? O prazer. E os estudos sugerem isso. Então, muitas vezes o indivíduo, ele olha e fala assim: "Nossa, eu só tô comendo coisa que o Santiago mandou e não tô tendo prazer". Não, mas espera aí. Às 18 horas eu vou ter meu pãozinho. E às vezes mesmo com chocolate. Sim. Cansei de atender as minhas pacientes e todo dia ela comeu chocolate. Todo dia ela comeu chocolate, 2 quadradinhos, junto com morango. Chegou um momento que ela falou assim: "Santiago, não sinto mais vontade de comer chocolate". Por quê? Porque eu não sei porquê, mas quando proibiam, eu de alguma maneira eu via aquilo lá como algo que tinha um prazer absurdo, algo que e aí quando você permitiu, eu fui organizando, eu vi talvez que era só uma coisa e eu até enjoei. Esse é o processo. Esse é o processo de identificar o que eu posso comer a hora que eu quiser, ajustando isso, mas muitas vezes eu tenho um gatilho emocional que condiciona. Bom, se eu estou identificando talvez que esse é o momento que me leva, então eu já me policio. Eu costumo dizer que uma caminhada é o melhor exercício para emagrecer. Uhum. Eu vou repetir. Uma caminhada é o melhor exercício para emagrecer. E esse papo não é sobre calorias. Qual o horário do dia que a gente mais tende a buscar alimentos palatáveis de alto teor calórico? De noite. 19, 20 horas, não é? Nesse momento, quando você chega em casa, já inclinado emocionalmente a comer algo, e você fala assim: não, calma, calma, deixa eu relaxar. Sai do ambiente condicionante a pensar isso, sai, vai dar uma volta, vai dar uma caminhada, vai dar uma relaxada, vai dar uma respirada, entre em flow, né, o estado de fluidez, na psicologia esportiva, na psicologia, ela traz, ela se remete ao estado no qual você está tão conectado com a atividade que você está fazendo, você entra em fluidez e até esquece o mundo lá fora. Então, meia horinha é isso, recuperou, restaurou. Quando você volta em casa, você volta. Não, a vontade passou. Deixa eu fazer aqui meu arrozinho com feijão, carne, salada, deixa eu comer minha batatinha com carne aqui. Ou seja, se você deixou de consumir um lanche com 600, 700 quilocalorias porque você foi caminhar, Uhum. entende? Então essa caminhada te protegeu contra 700 quilocalorias que iriam aí por conta de uma relação afetiva emocional naquele momento. Exato. E basicamente é ciência aplicada a comportamento. É. Porque é um hábito. A gente precisa. Dificilmente, muitas vezes, a gente vai conseguir tirar o gatilho em si. Então a gente tem que trocar o comportamento. Isso aí. Isso que você colocou é muito interessante, né? Talvez 1 minuto antes, 1 minuto, 2 minutos fazendo alguma outra coisa, antes de fazer o comportamento, já são suficientes para muitas vezes você não querer comer. Então a Respiração caminhada, exatamente, respiração profunda. E a gente tem um grande problema porque, infelizmente, muitos profissionais que não têm ali como objetivo principal, talvez, a melhora do paciente, mas um ganho secundário, eles acabaram deturpando alguns tipos de conhecimento, mindfulness, por exemplo, respiração profunda, que acabaram caindo como se fosse algo que é balela. E a gente sabe que muita coisa tem ciência envolvida e, obviamente, vai depender muito da própria pessoa e do impacto. E isoladamente não funciona. Exato, exatamente. Isoladamente. Não, faça isso que você vai. Não, peraí. Junta tudo. É normalmente esse que é o clickbait, né? É o vídeo clickbait. Olha, por isso que o podcast eu acho que é um modelo interessante, que a gente tem tempo pra poder conversar. Cara, isso é incrível, cara. Porque nesses modelos, a pessoa quer passar uma informação, que é algo que impacte, que traga seguidores pra ela, então ele vai tentar fazer o que seja mais impactante, mesmo que não seja totalmente verdade. Então vai ali colocar uma quantidade de calorias gasta no exercício que nem sempre é assim, que o estudo científico não colocou, e quer passar aquilo como verdade. Por isso que o pessoal tem que tomar um certo cuidado. Mas a gente fala bastante aqui sobre essa necessidade da pessoa entender que alguns comportamentos, algumas questões vão estar influenciadas não só
pelo ambiente em que ela vive, mas até pelas experiências que ela teve ao longo da vida. Sem dúvida. E é muito importante que ela tenha esse autoconhecimento É. aplicado na prática, justamente para saber, poxa, eu consigo comer um quadradinho de chocolate todo dia? Não consigo, porque toda vez que eu tento, eu como uma barra. Poxa, então vamos ver se a gente não consegue tirar o chocolate aí. e introduzir outra comida que seja Isso mais aí, interessante? Perfeito. Ou você mesmo faz seu chocolate. Também. Cacau em pó. Eu ensino meus pacientes a fazer o chocolate. E aí o chocolate sai bem amargo, né? Uhum. E aí eles, nossa, que gostoso, tal. Eu falei, vai ajustando. É a modulação do próprio ambiente em que ela vive. Total. E até a própria preparação, né? Você falou bem, poxa, chegou a noite, você já tá cansado, não consegue decidir bem. Se você tem uma marmita preparada Eu ia com o falar que isso você tem que agora. comer, cara, é muito mais fácil, né? Eu ia falar isso É agora. óbvio que, poxa, não é aquilo que você queria comer, mas se tá ali na sua frente, se tivesse um pacote de biscoito, você comeria o pacote de biscoito. É. E você troca uma refeição que nutricionalmente é interessante, tem menos calorias por algo que não vai te trazer benefício nenhum. Perfeito. Eu acho sensacional isso, porque já estar organizado faz você não ter energia para pensar naquilo que você faz. Exato. É igual você já ter uniforme para trabalhar, ou Uhum. talvez já ter as roupas certinhas. Você acorda, colocou, então ganhou tempo. Ganhou tempo. Então, essa logística, ela é muito importante também. Só que eu concordo também que muitas vezes o indivíduo não tem o financeiro para estar investindo dessa maneira. Perfeito. E eu concordo plenamente. Mas se ele tiver, vale muito a pena. Ou pelo menos que seja 2 refeições no dia. Que às vezes são refeições que provavelmente ele vai estar vulnerável àquela coisa de estar cansado para comer. E eu faço muito isso com meus pacientes. Eu faço, então peraí, se você não consegue fazer 3 marmitas, 4 marmitas por dia, né? Faça 1 ou 2 nos momentos em que Exatamente. geralmente você mais fraqueja. E geralmente é no jantar. Uhum. Geralmente é no jantar. E outra, aí entra também estratégias dos quais a gente precisa identificar. Jejum intermitente emagrece? Não, o que emagrece é déficit calórico. Uhum. Jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia associada ao número de refeições que você faz no dia. Perfeito. Se você precisa estar consumindo 1.800 quilocalorias, né, dentro da estratificação do teu gasto, do déficit calórico, do valor energético da tua dieta, 1.800 quilocalorias foi traçado pelo nutricionista. Você pode fazer 6 refeições de 300 quilocalorias, ou você pode fazer 3 de 600. Vai dar 1.800 quilocalorias. No final, os estudos sugerem que o resultado é o mesmo. A questão é o quê? A logística em relação ao número de refeições. Só que tem um detalhe. Muitas vezes esse indivíduo não consegue, porque 3 refeições de 600 quilocalorias em relação a 6 de 300 são mais, né? Então, muitas vezes o indivíduo não consegue acordar e bater essas 600 quilocalorias. Sim. O contrário. Ele vai fazer o jantar batendo às vezes 600 quilocalorias e muitas vezes é uma carga de comida na quantidade que é grande. E aí, antes de dormir, ele pode ter refluxo, Sim. ou ele pode ter alguns incômodos relacionados à digestão, e isso pode interferir no sono. Então, é muito legal que a gente tem a ciência, ok, mas dentro da individualidade do indivíduo, o que a gente traz para ver se é factível ou não, se é interessante ou não? Esse é o ponto. Santiago, você é contra o jejum intermitente? Não, é uma estratégia, Sim. né? Santiago, você é contra treinar em jejum? Esse é um ponto importante, né? Treinar em jejum. Esse indivíduo pode treinar em jejum? Pode. Muitas vezes o indivíduo treina de manhã e fala, Santiago, eu não consigo comer nada, porque eu vou para treinar musculação, se eu comer alguma coisa e eu tô treinando perna, dá vontade de vomitar. Eu tenho náusea, passo mal. Óbvio, lógico, o teu sangue indo para musculatura Sim. ativa e Tira da Então, o que a gente pode fazer? Antes de dormir, consuma 100 a 200 gramas a mais um carbo que você consumiria, acorda, toma só um cafezinho preto e vai treinar em jejum, porque você já fez um aporte aumentado, principalmente da tua reserva energética glicogênio muscular, e vai tranquilamente ter condições. Obviamente, qual é o treino que você está fazendo? Se você for correr uma maratona, aí não faz Exato. sentido. Não faz sentido nenhum. E aí, depois desse treino, você faz uma primeira refeição caprichada e organiza isso, especialmente para quem dorme pouco. Eu tenho muito paciente que às vezes acorda 40 minutos ou até mesmo 1 hora antes para fazer o café da manhã e dorme 5 horas. Eu prefiro muito mais meu paciente dormindo 6 horas e ao acordar faz só um cafezinho preto, né? E depois vai treinar e depois faz uma refeição e aumente 1 hora de sono.
que é muito mais importante do ponto de vista de imunomodulação, controle de ansiedade, ajuste como um todo. Tem um sistema também que chama sistema linfático, é um sistema que lava os nossos neurônios. Então eu prefiro muito mais do que talvez ele acordar mais cedo ainda para preparar algo antes do treino. Então a gente já começa a entender o nosso corpo. Ah, Santiago, mas eu não consigo fazer jejum, passo mal. Então opte por uma refeição líquida. Uhum. Opte talvez para algo que seja tranquilo em relação à digestibilidade, né? E que não tenha nenhum tipo de compensação em relação à absorção intestinal ou fluxo de sangue. Então a gente vai alinhando e ajustando esses agentes para que a gente consiga organizar e dentro da realidade de um indivíduo que busca emagrecimento, a gente vai ajustando. É como se a gente tivesse inúmeras ferramentas, mas aí a gente tem que saber onde vai ser o parafuso que a gente consegue apertar. Perfeito. Durante muito tempo, a medicina ela foi direcionada de o paciente ser enquadrado dentro de um guideline. E cada vez mais a gente vê, né, que basicamente são as orientações daquele tipo de Sim. especialidade e tudo mais. E cada vez mais a gente vê que o importante é, logicamente, ter guidelines, ter orientações que vão fazer com que a média das pessoas se beneficie com aquela intervenção, mas saber o quanto aquela intervenção é benéfica para aquele Isso paciente, aí, no a contexto magnitude do dele. efeito. Isso aí. Porque muitas vezes a gente tem uma mesma intervenção num paciente diferente e as respostas são diferentes. São. Então, poxa, se eu der 10 gramas de carboidrato para essa pessoa em banana, pode ser que ela tenha um pico glicêmico diferente daquela outra pessoa. Ou fermentação. Exato. E aí tudo isso vai adaptando. Por isso que é Isso. importante o segmento com o profissional, Isso aí. o profissional entender o dia a dia da pessoa, como é que ela se sente em relação à alimentação. Esses pilares são muito interessantes para a gente colocar. E realmente, no fim das contas, falando sobre exercício, falando sobre alimentação, a aderência acaba sendo o principal, porque não importa tanto. E aí, logicamente, a gente está falando sobre saúde. Sim. Para a saúde em si, não importa se você vai fazer tênis, se você vai fazer basquete, se você vai fazer vôlei. O que importa é se você consegue fazer isso praticamente todos os dias durante o resto da vida. Porque se você consegue fazer um esporte uma vez a cada 3 semanas, você não vai ter o benefício relacionado a isso. Se você consegue comer bem uma vez na semana, você não vai ter a relação do benefício. Se você consegue fazer algo, mesmo que seja pouco, todos os dias, ao longo do tempo o benefício vai vir, né? Ou até mesmo treinar em casa. Exatamente. Treinar em casa, pilates, crossfit, musculação, treino de força, junto com exercício aeróbico, seja corrida, remo, natação, ciclismo, é sensacional. Eu gosto também de levar em consideração as outras modalidades que o paciente faz, e que muitas vezes as pessoas não associam como um exercício aeróbico. Como, por exemplo, lutas, Sim. beach tênis, futevôlei, um futebol no final de semana. Ok, a questão é, você tá jogando futebolzinho no final de semana, mas tá se preparando para isso? Uhum. Você tá se fortalecendo? Porque esse futebol, com excesso de peso, sem o fortalecimento, por incrível que pareça, pode ser o gatilho Exatamente. para dar ruim, cara. Uma lesão que pode, por exemplo, parar de fazer exercício. Exatamente. Alguma coisa cardíaca que pode acontecer a qualquer momento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí é contexto. Na literatura, para ser polêmico, né, tem os atletas de final de semana. Sim. Quando a gente está falando do ponto de vista epidemiológico, de atividade física, a gente tem uma diferença entre um indivíduo fisicamente ativo, mas com um comportamento de vida sedentário. Sim. É um indivíduo que às vezes bate os 150 minutos semanais associados ao American College, atribuído à redução de doença cardiovascular para o indivíduo eutrófico, e ele fala assim: já bati 150 Exato. minutos de atividade física. Meu filho, 150 minutos de atividade física é para dizer que você está vivendo. Uhum. Entendeu? Para dizer que está vivendo. E a atividade física é totalmente diferente de exercício físico, Exato. e totalmente diferente de treino. E aí, nesse contexto, muitas vezes a gente pega um indivíduo que, às vezes, no final de semana, joga uma pelada 2 horas, né? 2 horas e meia, Uhum. e já bate 150 minutos de atividade. E aí ele fala assim: não, pra mim já é o suficiente aqui. Aí, meu querido, a gente dá margem muitas vezes para discutir algo que a literatura nos traz, mas sabendo do ponto de vista comportamental, é tanto tempo que a gente vai ter para explicar os pormenores que eu nem falo. Uhum. Eu nem falo, porque o indivíduo que às vezes quer escutar aquilo que ele gostaria para validar ou legitimar aquilo, ele vai escutar qualquer coisa, cara. Perfeito. Ele vai escutar qualquer... Ou então, ele vai perguntar para 10 pessoas. 9 disseram que não, mas uma que diz que sim, Ele então, acredita. ele estava buscando a resposta. E aí a questão é, você como profissional, você tem o dever de instruir, beleza. Só que as pessoas estão negligenciando isso.
as pessoas no sentido de profissionais, Uhum. entende? Por quê? Porque fala assim, cara, é tanta energia que eu tô desprendendo para esse Exato. paciente que eu tô ficando também cansado. E aí a gente começa a entrar também numa discussão muito importante em relação à estafa do profissional. Uhum. Do profissional, principalmente o profissional que trabalha com evidência. Por quê? Porque gasta-se muito mais energia para você ensinar o Desmentir, né? certo, desmistificar, do que jogar no ventilador e fingir. Perfeito. É muito mais energia. E aí entra na vida o propósito. Se você, como um profissional que trabalha com medicina baseada em evidência, qualquer prática baseada em evidência, Uhum. e sabe que a tua missão transcende única e exclusivamente a desmistificação, mas que você sabe que às vezes você está dando voz para aquela pessoa que não tem dinheiro, aquela não tem suas condições, mas clareia uma vida, dá um norte para essa vida, então a tua missão é trazer conhecimento para que esse indivíduo torne a vida dele melhor, mais leve. Então isso é o que muitas vezes faz com que os enxugadores de gelo Uhum. da ciência justifiquem diariamente os esforços ou até mesmo uma condição de tentar desmistificar as falácias na internet. Porque se for depender única e exclusivamente de retorno financeiro, Hum. não tem. Porque o retorno financeiro de um cara que trabalha com ciência é baixo. Sim, Porque se o cara. O medo vende muito mais que a verdade. com certeza. Se eu usar gatilho mental aqui de indução, eu consigo tranquilamente ter mais atenção. Falar, ó, você sabia da proteína megacitocina 325? Essa é uma proteína que faz com que você perca todas as funções do coração. Você, meu Deus, é sério? E então você tem que, então não pode consumir a água filtrada de não sei o que lá, não pode comer fruta que talvez passou por essa água e tome cuidado com a água. O indivíduo, meu Deus, minha água. E aí ele começa a criar um condicionante, talvez, que aplicado a essa falácia, ele gerou esse medo. E aí, muitas vezes, pelo medo, as pessoas enlouquecem, ou as Sim. pessoas inibem a racionalização do processo. E a pessoa quer se agarrar a alguma coisa também, né? No fim das contas. E infelizmente, o profissional, hoje, ele precisa ter essa paz de espírito. Identificar a dor ou a limitação do teu próximo, não julgar e virar e falar assim: não, não é assim, deixa eu te explicar, ó, é assim, assim, assado. Ele, ai, obrigado, tal, ok. Mas se você quiser, compartilha esse vídeo também, me ajuda. Uhum. Ninguém compartilha. É. Porque não dói. Sim. Não dói. Aí que tá. Muitas vezes, e até legal, é importante ter uma pitada de polêmica. Uhum. Então, às vezes, é deixar, às vezes, uma referência sem ser citada, pro cara falar, mas de onde você tirou isso, tal? Por quê? Porque aí você usa o sistema contra o sistema. Você ganha tanta visibilidade sendo um pouquinho polêmico, e na hora que você conseguiu a visibilidade, você fala assim, então, gente, tá vendo? Olha que o estudo aqui, o estudo é assim. Ou então vai responder nos comentários, Uhum. entende? Só que, cara, é difícil porque você necessariamente usa as ferramentas que, às vezes, os sensacionalistas ou, às vezes, os indivíduos que queiram trabalhar com essa abordagem um pouquinho mais polêmica e sem nenhum tipo de respaldo científico usa, Exato. entendeu? Bom, a gente tá aqui para isso, né? Eu acho que é o nosso objetivo de vida. E, logicamente, pedir pro pessoal que se acompanharam até aqui o papo, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, chamem mais pessoas para acompanhar, que esse realmente é um conteúdo de qualidade e um conteúdo visando a melhor vida das pessoas, né? Porque elas vivam mais e vivam melhor. Bom, Santiago, acho que é impossível a gente esgotar o tema aqui. Eu espero contar com a tua participação em mais algumas oportunidades para a gente falar sobre coisas mais específicas. Só que, sempre antes de terminar, eu gosto de pedir para o pessoal que vem aqui uma dica prática de saúde que o pessoal possa, que nos assiste aqui, implementar na sua vida já depois desse episódio. O que você pode trazer para o pessoal? Cara, é tanta coisa, mano. É tanta coisa, mas se eu pudesse, nesse momento, tenham ao lado de você profissionais ou pessoas que estudam ou que não te julguem. Hoje, na minha prática, isso pra mim é sensacional, tá? Obviamente, dentro dessa dica prática, né, isso fica meio subjetivo e vago, tá? Mas hoje eu vejo muito isso.
Tá? Então, se você na internet conhece pessoas que trabalham com produção de conteúdo, com a desmistificação, sigam essa pessoa, sempre compartilham o conteúdo dessa pessoa, porque a gente precisa se unir, tá? Mas do ponto de vista prático, que resolve muito e que hoje eu vejo como das principais coisas que são negligenciadas e que tem um carinho, desculpa, e que tem um problema tão grande é a falta de carinho com o sono. Uhum. A gente nunca esteve com índices tão grandes de ansiedade e depressão, e sono é a base de manejo psiquiátrico e de psicologia. Não tem como eu conversar com alguém ou instruir alguém se esse indivíduo está debilitado, com fadiga, se esse indivíduo não consegue relaxar e por aí vai. E aí é que tá, porque sono é organização. Uhum. Sono é organização. A organização, por exemplo, eu vou dormir às 10 horas, o meu celular eu já deixo na sala e já vou deitar às 10 horas para dormir às 10h10. Isso é higiene do sono. Uhum. E aí que tá, organização. Mas a minha rotina, organização. E aí a gente começa, você vai ver como é que a tua vida vai melhorar. Isso é organização. Então, o que foi, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se organiza em relação ao sono. E aí você recupera naturalmente, tanto do ponto de vista moral, afetivo e também fisiológico, vai produzir muito mais, vai ter condições também de exercer muito mais efetivamente teu trabalho, ou até mesmo a tua prática de atividade física e até mesmo a tua relação social. Porque um indivíduo relaxado, feliz, ele não fica tão estressado, ele não fica reativo, ele não fica muitas vezes triste. E muitas vezes ele sabe que ele não é assim, ele sabe que ele não é essa pessoa, mas movido muitas vezes por 4 horas de sono, 5 horas de sono, ele é reativo, ele fraqueja, ele tá chateado, ele tá. Então, se eu fosse dar uma dica, né? É isso. Durma bem. Organiza teu sono, durma bem. Eu tenho certeza que a gente começa depois, obviamente, ter um pouquinho mais de algo que a gente não tinha. Perfeito. E aí, paralelamente também, a controle da janela de cafeína, né? Porque geralmente a cafeína é uma consequência do indivíduo que dorme mal. Uhum. E a gente tem que desmamar também cafeína. Porque o indivíduo, quando ele começa a reduzir cafeína, ele começa a ter dor de cabeça. Então, pela dor, ele vai voltando para não ter dor de cabeça, né? Perfeito. Mas isso é um papo, talvez, para um outro episódio. Show né? de bola. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Bom, eu no Instagram, Santiago Paes, PhD, né? No YouTube, Dr. Santiago, e no TikTok também, Santiago Paes, PhD. Hoje eu tenho a Personal Play, que é a plataforma de cursos pro personal trainer. Eu tenho a Nutri TV, que é a plataforma de cursos pro nutricionista, que vai ser relançada agora ano que vem, vai mudar um pouquinho, vai ser ajustada. E nos meus livros também, né? Personal Trainer Online, como prescrever treinos à distância, Personal Trainer Online para mulheres, que foi recentemente lançado, e também Biomecânica da Musculação e Dieta da Mulher, são os 3 livros que hoje vai sair mais, eu tenho mais 8 livros para lançar, Boa. mais um dia de cada vez. E É isso aí. Obrigado mais uma vez, viu? Eu agradeço. Show de bola. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Se você também quer entender um pouquinho mais sobre os princípios da Outlive e como o nosso produto pode te ajudar não só a ganhar peso, mas melhorar a sua saúde, preencha aqui o nosso formulário de clareza, que vai estar fixado na descrição, e tem a oportunidade de experimentar o nosso produto, Pacto Outlive, por 7 dias de forma totalmente gratuita. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a você. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.